Ela começou a nadar com apenas 2 anos de idade, competiu pela primeira vez aos 7 e ainda adolescente ingressou no Esporte Clube Corinthians Paulista, onde se firmou como fundista. Passou depois por alguns outros clubes, destacando-se nas provas de 800 e 1.500 metros. Em 2005 foi incentivada pelo seu técnico, que mais tarde se tornaria seu marido, a estrear na Travessia dos Fortes. Venceu não apenas o medo de nadar no mar, mas também a competição, inaugurando o que seria uma nova oportunidade de permanecer na natação e testar seu potencial nas maratonas aquáticas. A partir dali, o potencial se transformou em resultados. Em 2006, conquistou 2 pratas nos 5 e nos 10 quilômetros no Campeonato Mundial de Águas Abertas. No Pan-Americano do Rio de Janeiro, levou a prata nos 10 quilômetros e em 2008 estreou nos Jogos Olímpicos de Pequim, terminando em 7º lugar. Em 2009, viveu uma temporada histórica ao vencer 9 das 11 etapas do circuito mundial, conquistando a Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. No mesmo ano, garantiu bronze no Mundial de Esportes Aquáticos, tornando-se então a primeira nadadora brasileira a conquistar uma medalha na história da competição. Em 2011, nos Jogos Pan-Americanos, levou a prata e no Mundial de 2013, alcançou o ápice com o ouro nos 10 quilômetros, prata nos 5 e bronze na prova por equipes. Em 2016, nos Jogos do Rio, conquistou o bronze na maratona aquática dos 10 quilômetros, tornando-se a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na natação. Encerrou a carreira em 2017, ano de lançamento da sua biografia, e logo depois iniciou uma nova fase. Junto com o marido, criou uma assessoria de natação em águas abertas e uma travessia que leva o seu nome. Em 2021, fundou seu instituto e, desde 2020, trabalha na agência Vega Esportes. Contudo, sua conquista mais festejada veio em 2021, com o nascimento do Luca, o futuro atleta. Conosco de volta aqui hoje, depois de muitos anos, a ex-nadadora, dona de uma história marcada por conquistas, reinvenção e legado, eleita a melhor nadadora de águas abertas do mundo em 2 ocasiões, integrante do Hall da Fama Internacional da Maratona Aquática, comentarista da TV Globo, ícone da natação brasileira e triatleta em desenvolvimento, a paulistana Poliana Okimoto Sintra. Seja muito bem-vinda, Poliana. Obrigada, Michel. Que legal, que bonita apresentação. Obrigada. É prazer ter você agora pessoalmente, né? Porque na época que a gente gravou ainda era virtualmente. A gente nem sabia que haveria a pandemia, mas eu já fazia virtualmente para facilitar a vida de todo mundo. Poliana, muito bem-vinda de volta ao Endorfina e eu acho que a gente vai ter uma conversa aqui que vai fugir bastante do que você vem fazendo nesse pós-aposentadoria, né? Ou na aposentadoria, não é pós-aposentadoria, e nessa tua fase agora já como empresária, trabalhando na Vega Esportes do Marcos Iano, né? Um querido aqui da casa. Mas como é que você está? Né? Como é que você está agora com 42 anos, mãe do Luca, que tem 4? 4. Né? Como é que está a Poliana? Olha, Michel, obrigada mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a Poliana de 2018, quando a gente conversou a última vez, né, para a Poliana de hoje, é uma Poliana completamente diferente, porque em 2018 eu não tinha o Luca ainda, né? Tinha acabado de me aposentar, estava ali num mundo de oportunidades, né? O que eu vou fazer agora da vida, naquela transição de carreira. E hoje, com tantos projetos acontecendo, com a correria da vida e com a maternidade, né? Que eu acho que muda a vida de todo mundo. Então, eu acho que as mulheres, né, que são mães, são uma antes e outra depois de ter filhos, né? A gente se descobre, se reinventa e é muito gostoso, assim, a gente aprender a ser mãe, né? Porque dizem que a gente tem um instinto, mas eu acho que a gente aprende com o tempo, com o dia a dia. Então, eu tô me descobrindo como mãe do Luca. Que legal. Eu tenho 2 filhas, né? Uma já mais velha, 26 anos, e uma de 9. E eu sempre fui um pai muito participativo e tal, mas por mais que o pai queira fazer tudo o que pode, né, o que dá para ser feito na função de um pai, essa ligação dos filhos com a mãe é uma coisa que a gente nunca vai ter, né? De vez em quando eu brinco com a minha filha mais nova, que eu queria que ela tivesse nascido da minha barriga, né? Porque, de certa maneira, dá um pouquinho de ciúme dessa relação que as mães têm com os filhos. E eu acho
que, assim, eu acho que a mãe tem, quem decide ser mãe, né? Porque tem mulheres que optam em não ser mas a mulher, quando decide ser mãe, eu acho que aflora durante esses 9 meses esse instinto maternal. O que talvez seja a grande dificuldade disso tudo é assim, você quer ter um filho e você tem o instinto de proteção daquele filho, mas aquele filho pode vir o Luca, pode vir o Pedro, pode vir a Nina, no meu caso, pode vir a Maria. Você não sabe qual é o filho que vai vir. E é essa construção que precisa ser conquistada dia a dia. Não é porque ele é o seu filho, que saiu do seu corpo, que é metade seu, metade do Ricardo, que você sabe quem ele é, né? E eu acho que você já está percebendo, talvez no Luca, embora ele tenha 4 anos ainda, que já tem traços da personalidade dele que você já identifica como sendo o Luca. Sim. Tem coisas que são parecidas com você, com o Ricardo, mas tem coisas que são do Luca. E a gente tem que aceitar, né? Não, e é muito engraçado que a gente tem uma visão, né, de maternidade, de que o filho vai nascer e vai dar aquele... os sinos vão tocar, né? E não é bem assim, né? Porque a gente está conhecendo a criança ali naquele momento, né? É claro que eu acho que existe ali uma conexão muito grande da barriga, né? E acho que é uma conexão divina, assim, sabe? Eu me sentia muito privilegiada por Deus de estar gerando uma vida, sabe? Mas depois que o neném nasce, aí você está conhecendo ele, né? E você está se conhecendo também como mãe. Então, é uma descoberta em todos os lados. E agora, né, a gente já vai identificando alguns traços que são dele, né? E a personalidade dele, não é porque puxou um ou puxou outro, é simplesmente dele. O Lucas, assim, ele é uma criança muito expansiva e conversa com todo mundo. E isso é dele, porque eu sou uma pessoa mais fechada. O meu marido, ele é uma pessoa bem extrovertida, mas também, assim, se ele conhece as pessoas. Sim. O Luca pode ser com um desconhecido que for, a gente tem que até tomar um pouco de cuidado com isso, mas ele é essa pessoa mais expansiva, comunicativa, conversa com todo mundo, quer que todo mundo ria dele, sabe? Então, ele já tem a personalidade dele, sabe? A gente que tem que entender isso e ir moldando, né, para que ele seja uma pessoa sempre, né, honesta, de caráter, que tenha os valores que a gente acha que é importante, né, e a gente, né, ir educando e moldando da melhor forma possível. Eu acho que aí é que está o grande desafio da maternidade e da paternidade, que é educar os filhos. Nossa, eu acho uma das tarefas mais complexas que a gente pode ter, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque é com o nosso filho e a gente está formando um ser humano que vai, né, a cada tempo, cada ano que passa, ele vai adquirindo a sua própria autonomia e a gente quer, obviamente, que seja um ser humano do bem. Mas eu quero voltar nesse assunto daqui a pouco, para falar do Luca atleta, né? Eu brinquei aqui na apresentação. Mas nessa minha apresentação, né, na primeira vez que você esteve aqui, a gente já falou do teu começo e tudo mais. Então, quem quiser ouvir aí a Poliana, talvez no primeiro podcast que você participou na vida, em 2018, é só procurar lá. Você falou que era episódio 41? Episódio 41. Eu não me recordo. Em 2018. Mas nessa apresentação aqui eu omiti diversos títulos, né? O seu currículo é vasto, né? É enorme, aliás. Mas deu para fazer um retrospecto, talvez, do que seja mais importante na sua carreira. Eu tomei a liberdade de colocar o que eu entendo que seja mais importante, te conhecendo um pouco. Mas como é que você se sente hoje, ouvindo, por exemplo, uma apresentação dessa, com todas essas conquistas, né? Com tudo isso que você fez e agora vem fazendo nessa tua segunda carreira. Como é que você sente, assim, por dentro? Cara, eu sinto muito orgulho, porque as chances eram pequenas e eu consegui dar a volta por cima de muitas maneiras e em muitas situações. Então eu tenho muito orgulho, assim, da história que eu construí no esporte e da forma como eu construí, né? Porque nada veio fácil para mim, né? Tudo veio, assim, através de muito esforço, de muito treino, de muita dedicação.
E então eu olho para trás, eu olho com muito orgulho de tudo isso, sabe? Porque foram 20 anos defendendo a seleção brasileira. Desde da minha primeira seleção até a última, né? Foram 20 anos, então muitas coisas aconteceram aí no meio do caminho. E saber que eu não desisti e saber que eu lutei, né, pelos meus sonhos, isso me traz uma sensação muito boa, assim, sabe? Uma tranquilidade de que, putz, eu fiz tudo que eu podia e eu consegui tudo que eu queria, sabe? Então, quando a gente olha para trás e tem essa sensação de tranquilidade, de dever cumprido, de orgulho, né, da trajetória, a sensação é de que valeu a pena, né? Porque, querendo ou não, foram aí 30 anos da minha vida dedicados ao esporte e deixei de fazer muitas coisas também, né? Por conta de um objetivo, por conta, né, do esporte, né? De estar na trajetória e buscando o meu caminho. Então, eu deixei de ser criança, eu deixei de ser adolescente, eu deixei de ser jovem, mas porque eu estava buscando algo maior. Então, quando eu olho hoje para trás e eu vejo 30 anos dentro do esporte, eu olho com muito orgulho e digo que valeu muito a pena ter abdicado de tantas coisas para buscar o que eu queria. 2 pontos me chamam a atenção na tua trajetória, e talvez você mesma saiba que talvez tenham existido mais, mas quando você ali na Travessia dos Fortes foi num dia antes e achou que não ia dar, né? Você estava com muito medo, você tem medo, né, de nadar em águas abertas, por mais paradoxal que isso pareça. Mas naquela tua primeira, você voltou para a praia e falou para o Ricardo, não vou nadar amanhã. E no dia seguinte você foi assistir a prova, mas obviamente você foi preparada. E de repente o Ricardo soube fazer, né, a Poliana, o instinto competitivo da Poliana aflorar, e você falou, eu vou. E depois do que aconteceu em Londres, né, eu nem citei aqui porque eu acho que isso já é sabido de todo mundo, a gente não precisa falar desse momento da sua carreira, até porque já falamos, mas quando você ficou ali alguns meses em depressão, pós ter sido retirada da água, né, pelo Ricardo inclusive, com hipotermia. São 2 momentos muito marcantes, pelo menos desses que são públicos, né? Se você não tivesse decidido nadar naquela Travessia dos Fortes e vencido, claro que é legal, né? Na tua estreia você vence, ainda bate o recorde da prova. E se você não tivesse decidido voltar a nadar depois lá de alguns meses pós Londres, a tua história teria sido, como nadadora, teria sido completamente diferente, né? Porque o teu auge veio depois. Você até já tinha tido resultados bons até Londres, né? Você acredita em destino? Eu vi que você é espírita, né? Eu acho que você ainda é espírita. Como é que você olha para esses 2 momentos, e talvez tenham havido mais, que você poderia ter desistido e não teria desistido no sentido assim, cara, não quero mais. Não é uma desistência no sentido, não quero, sou fraca. Você podia ter falado, cara, não vou, eu já tentei aqui em Londres, estou cansada, estou há tantos anos, né? Não deu e vambora, né? O que eu vou fazer? A gente tem que aceitar muitas coisas na vida, a gente vai amadurecendo e aprende isso, né? Inclusive com os filhos a gente vai aprendendo, né? Talvez você não saiba ainda, mas você vai viver isso em algum momento. Como é que você olha para esses momentos, por exemplo, esses 2 momentos e fala, eu voltei, eu quis entrar na água aquele dia e deu no que deu, né? Aí uma coisa leva a outra. Então, você falou de destino, né? Eu acho que, assim, eu acredito em destino, eu acredito muito que a gente tem alguns pontos que a gente precisa fazer e cumprir aqui na Terra, sabe? E eu acho que o esporte estava na minha vida de alguma forma, porque não foram só esses 2 momentos, né, que o destino me chamou, foram vários outros, né? Então, inclusive, assim, na época que eu comecei a nadar, né, o porquê eu entrei numa academia no Munhoz, né, uma academia que era especializada em natação de fundo, que seria a minha especialidade, uma academia pequena na zona leste de São Paulo, né, ser perto da casa da minha mãe, então, e a minha mãe saber dessa academia, porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo, mas naquela época não tinha essas informações, né, e minha mãe não veio do esporte, então ela
decidiu que ela queria colocar os filhos para nadar e achou aquela academia. Então, acho que o destino esteve ali mexendo seus pauzinhos em vários momentos da minha vida. Mas nessas 2 ocasiões, eu acho que tudo teria mudado se eu não tivesse insistido muito, né? A primeira vez que eu fui nadar uma prova de águas abertas e que valia alguma coisa, né? Que foi na Travessia dos Fortes, eu não sei o porquê que eu fui, mesmo com medo. Eu olho para trás e falo, por quê? Se eu estava com tanto medo, né? Eu poderia ter ficado na areia, eu poderia não ter ido, mas alguma coisa dentro de mim me moveu e eu fui. Ganhar a prova, claro, né? Foi uma baita de uma conquista e eu acho que ter ganhado ali foi o que talvez tenha me motivado para continuar fazendo as provas de águas abertas. Mas não é que eu fiz a prova da Travessia dos Fortes e acabou o medo, né? O medo estava ali ainda, né? E eu tive que passar por várias outras provas para conseguir, né? Não deixar de ter medo, né? Mas me acostumar e ter mais conforto dentro do mar. Então, acho que... Eu não sei por quê. Não sei. Não tem explicação. Uma força dentro de mim me moveu e eu fui. Já em Londres, eu já era uma atleta consagrada, né? Tinha sido vice-campeã mundial em 2006, tinha sido campeã do circuito mundial em 2009. Estava no auge da minha carreira. E ali, né, num momento de depressão, eu olhava para a minha vida e a minha vida toda tinha sido dentro do esporte. E sim, com altos e baixos, em vários momentos eu tive a oportunidade de parar de nadar, de desistir do esporte. E nunca tinha tido a real vontade de parar. Né? E ali quando você está em depressão, né? Quando você está no fundo do poço, você deixa de ver as coisas com alegria, com motivação. Você não vê mais as cores do jeito que são, né? Você vê em preto e branco. E eu acho que o que me motivou a voltar foi a falta que a natação me fez. Porque desde muito pequena eu tenho essa conexão com a água muito forte. E eu senti muita falta disso. E quando eu entrei na água, depois ali de meses chorando dentro do quarto, sem sair de casa, quando eu entrei na água pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui sou eu. Eu sou isso aqui. Isso aqui é o que eu sei fazer de melhor na minha vida. Você fez terapia nessa época? Ou em alguma outra época? Eu fiz depois. Enquanto eu estava em depressão, eu não conseguia falar com ninguém. E aí depois eu busquei ajuda, né? Até me ajudou muito para eu conseguir voltar e ser campeã mundial no ano seguinte, né? Então, mas esse primeiro passo, ele foi eu comigo mesma. Foi só a saudade da água. E aí, quando eu entrei na água, eu falei assim, cara, isso aqui sou eu. Isso aqui é o que eu sei fazer de melhor na minha vida. Não posso desistir do meu sonho, né? Por uma fatalidade. E foi então que eu falei, não, acho que eu vou me dar mais uma chance. E aí foi uma construção, também não foi de um dia para o outro. Né? Falei com o Ricardo ali na borda da piscina, falei assim, eu gosto de fazer isso, eu quero voltar. Não era sentir falta da rotina? Não. Era o contato com a água? Era a água. Inicialmente porque foi são duas água. coisas distintas, né? Totalmente. Primeiro você sente, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou nadar, né? Ou não... Porque, aí deixa eu só te interromper um pouquinho, eu tenho uma teoria que eu acho que é o seguinte, nós não somos os seres aquáticos, mas a gente vive os primeiros 9 meses das nossas vidas dentro da água. E não sei se é porque eu adoro nadar e nado há muitos anos, mas assim, eu tenho uma sensação, ainda falei ontem para um amigo meu, hoje, falei, cara, nadar é uma delícia para quem entende a natação e quem sabe nadar, né? Porque nadar pode ser um sacrifício se a pessoa não sabe nadar. E eu não digo de nadar bem, eu digo entrar na água e dar umas braçadas, né? O meio aquático é uma coisa completamente maravilhosa e mágica que eu acho, na minha interpretação, que pode remeter a uma memória que a gente não tem na consciência, que é a memória que a gente está no útero das nossas mães e está ali num ambiente quentinho e tal. Claro, não numa travessia com água gelada, com 1000 pessoas te dando cotoveladas, óbvio, né? Mas, e eu fiz essa pergunta por isso, porque
Tem gente que já disse aqui, cara, eu não tenho o que fazer, quando chega um domingo eu não tenho o que fazer, eu vou treinar. A gente sabe que vira um vício, né? Vira um hábito que se torna um vício, meio que uma coisa assim, bom, não tenho o que fazer, eu vou treinar, né? Eu me pego muitas vezes assim. Mas no teu caso, então, se descobriu que era mesmo essa coisa gostosa que a água traz para quem gosta de nadar. Ali naquele momento o que me fez falta foi a água, né? E aí quando eu entrei na água e senti essa conexão, meio que me deu um insight de que toda a minha vida não podia ser rasgada por conta de um fato, né? Por conta de um momento, né? Um momento que foi trágico, né? Ali na Olimpíada de Londres. Perigoso, inclusive, né? Não é que foi uma cãibra que você teve e não conseguiu nadar. Exatamente. Foi trágico, foi traumático. Então, eu vivi um luto, né? Depois daquilo. E aí eu decidi que acabou. Daqui pra frente, é daqui pra frente. E aí a gente começou a treinar e voltamos pro Campeonato Mundial. E aí tem uma história legal, que eu acho que eu não contei isso no último episódio, que lá no Mundial em Barcelona, foi no ano seguinte, né? Eu ia nadar 3 provas, a prova dos 5 quilômetros é a primeira prova que a gente nada, depois os 10, depois o revezamento. E na prova dos 5 quilômetros eu estava me sentindo muito bem. Tinha treinado muito, estava confiante. Os tempos que eu estava fazendo nos treinos eram melhores até que eu estava fazendo para Londres. Então eu estava bem, né? Queria ir para a prova para ganhar a prova. E aí, um dia antes da prova, eu tive uma intoxicação alimentar. Ah, meu Deus do céu, o pior dia para acontecer uma coisa dessas, né? E aí acordei na madrugada da prova, vomitando muito, com muita diarreia. E nisso, né, a gente chamou o médico, né, para tentar ajudar, ver o que fazia e tal. O médico olhou para mim e falou assim, cara, você não vai conseguir nadar amanhã. Não vai ter condições. Desidratada, tendo espasmos, né? E aí a gente tinha um nutricionista, né, e ele tinha os aparelhos lá para medir a hidratação e tal. E a gente mediu completamente desidratada. Aí fui retirada da prova. Os 2 falaram assim, ó, não dá pra você nadar. E aí ali naquele momento, cara, me veio todas essas lembranças. Londres, depressão, Gatilho. Quarto escuro, a conexão com a água, os treinos de volta. Eu falei assim, não vou sair dessa prova, eu vou nadar. Aí tentaram ainda me convencer, não, mas a prova mais importante é os 10 quilômetros, que é a prova olímpica e tal. Eu falei assim, não tem jeito de eu não nadar essa prova, eu vou nadar. Para sua sanidade mental, né? Para te dar... Para mim, essa prova é minha, eu preciso dela. E aí eu nadei, fui vice-campeã mundial, perdi o ouro por 2 centésimos. Mas foi assim, a melhor prova que eu precisava para dizer que era possível. Você sai da água achando que você é a super mulher, né? Mulher Maravilha. Eu saí me sentindo muito bem. E assim, eu nunca fui aquela atleta que bate no peito e fala, eu sou, né... E sempre fui aquela pessoa, né, pé no chão, não, vamos ver como que é, todo mundo tá aqui para competir. Eu nunca fui essa de dizer que eu era boa demais. Prepotente, arrogante. Nunca fui essa. E aí, quando eu saí da prova dos 5, eu falei pro Ricardo, meu treinador, eu falei assim, cara, ninguém tira esse ouro de mim amanhã. Se depois de tudo isso, depois dessa madrugada que a gente passou, eu quase ganhei o ouro, os 10 quilômetros não vai ter para ninguém. E aí teve um dia de descanso, daí alimentação e hidratação. E aí no Você dia... focada na missão e com vontade, com gana. Muito. Eu acho que o brilho nos olhos era o diferencial ali, sabe? E aí fui para a prova dos 10 quilômetros, fiz a melhor prova possível da minha vida. E ganhei o ouro depois de um ano depois de ter sido retirada da Olimpíada, ter sofrido uma depressão. Então, e ali foi, né, ali marcou a minha volta por cima e o meu início de um novo ciclo olímpico, né, para 2016. Eu acho que já a gente vai começar a ouvir falar sobre isso. Já ouvi 1 ou 2 convidados que falaram sobre isso. Esse é o doping psicológico. É uma coisa que você consegue dominar sua cabeça para dar aquela vontade, porque essa história não é incomum. A pessoa está no pior ponto e é o momento que ela se supera mais. Dá a impressão que isso acaba trazendo alguma coisinha, que no caso de vocês são milésimos de segundos, que vocês conseguem se superar e ganhar e conquistar, enfim,
uma medalha olímpica. Você acha que todo atleta de ponta, e você deve ter visto muitos, estudado muitos, convivido com alguns, precisa ter um quê de uma cabeça dura, de ser um pouco resiliente a mais, assim, sabe? Ser até chato, CDF, tipo... Porque senão não dá. No mundo competitivo olímpico, como o que você permeou durante muitos anos, não dá. A pessoa precisa ter um pouco dessa... Assim, de ser um pouco talvez intransigente, até mesmo na relação sua como treinada e nadadora e técnico com o Ricardo, de ser um pouco nesse sentido insistente em algumas coisas. Eu vou, porque você podia ter chegado ali, né, com dor de barriga e tudo mais, e Ricardo, o que eu faço e tal, e decide. Ele é teu técnico, é teu marido, decide. Mas você insistiu, e não sei se foi nesse momento uma insistência nesse nível, mas assim, você acha que o atleta de ponta precisa ter um pouco dessa, não que todos tenham, mas para que seja talvez mais, que os obstáculos, dependendo dele, sejam mais facilmente superados? Eu acho que o atleta campeão, ele é muito obstinado. E quando você é obstinado, não tem obstáculos na sua frente. Porque você quer muito. E aí eu acho que quando você quer muito, as coisas ficam mais fáceis. E eu vejo muitos atletas dizendo o tanto que é difícil, né? O tanto que é difícil, né? A trajetória e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente quer tanto, as coisas não ficam difíceis, elas ficam desafiadoras. E quando a gente tem o desafio, a gente só quer superar ele, né? A gente só quer passar por ele. Então, o atleta bom é o atleta que não vê obstáculo, é o atleta que vai para frente, independente do que ele tenha que passar. Vai ter lesão, vai ter dificuldade, vai ter que perder peso, vai ter que, sei lá, ganhar músculo, vai ter que sentir dor. A dor, ela tá presente no nosso dia, em todos os momentos. Eu vi uma entrevista do Ronaldo quando ele parou de nadar, quando ele parou de jogar. Ele falou assim, cara, eu parei de jogar porque eu não aguentava mais sentir dor. Porque a dor, ela é a nossa convivência. Se a gente não tá sentindo dor, alguma coisa de errado tá acontecendo. O treino tá fraco, tem alguma coisa errada. E eu sempre fui essa atleta que interferia até nos treinos, porque eu tinha essa liberdade, né? O Ricardo era meu marido e treinador, e eu tinha essa liberdade de conversar com ele sobre treino. E muitas vezes eu puxava a orelha dele e dizia, tá pouco treino, eu preciso treinar mais, tá pouco, não tô cansada o suficiente. Porque chega numa determinada fase ali como atleta, você já conhece seu corpo. Você já treinou muito, você sabe como que é. E então, muitas vezes eu interferia no treino. E, inclusive, nessa situação, né, em Barcelona, fui eu que falei assim, não, eu vou nadar. O Ricardo ali, ele era mais meu marido do que meu treinador. Ele estava ali morrendo de dó de mim. Eu estava vomitando a madrugada inteira. E ali ele preferia me deixar num conforto e, vamos para a próxima prova. Até porque você teria outra chance, né? Daqui a poucos dias, não é que é a única prova que eu vou nadar, então vai, depois você descansa. Exatamente. E aí eu falei assim, não, eu não vou. É porque é uma cumplicidade ainda maior, né? Porque treinador e atleta precisam dessa cumplicidade. Mas quando o treinador mora na sua casa... Tem a parte afetiva daí, Exato, né? Então, muitas vezes ele sentia dó, inclusive nos treinos, assim. Às vezes ele sentia dó de dar treino X pra mim. E eu falava, não, cara, você tá com dó de mim? Eu tô aqui porque eu quero. Ninguém tá me obrigando a estar aqui. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, então eu quero fazer da melhor forma possível. E você dá seu jeito aí. Você mexe seus pauzinhos aí pra me fazer nada bem. Você é brava, Poliana? Eu sou meio brava de vez em quando. Você tá sendo uma mãe meio brava com o Luca, não tá? Não, com o Luca eu não consigo ser brava. Você falou alguma coisa num podcast aí que você achou que ele fosse um bunda mole porque não sei o que ele não queria. Você falou. Teve mesmo. Né? Você pediu desculpas depois, logo na sequência, assim, né? No meio da conversa. Mas depois a gente vai falar do pequeno Luca, futuro atleta. Mas
nessa relação de nadadora com o Ricardo, você era assim, às vezes, tinha que ser um pouco mais enérgica. Tinha que ser um pouco mais dura. E claro, né, teve o contrário também, dele ser duro até demais e eu falar, porque esse é o normal, né? O treinador, ele normalmente, a gente tem a figura de que o treinador ele vai ser mais duro do que o atleta para fazer o atleta chegar onde ele quer. E assim, né, acho que a geração talvez não entenda tão bem essa força que o treinador tinha antigamente. Eu tive treinadores muito bravos. Muito bravos. Então, o Ricardo não chegava nem aos pés, principalmente no meu primeiro treinador, Ismar Barbosa. Ele era muito bravo. Então, eu fui calejada desde pequena, pode falar o que for pra mim. Se eu achar que vai ser bom pra mim, vambora, entendeu? Você não reclamava com a tua mãe e tua mãe ia falar com ele lá antes do treino? Já. Minha mãe já chegou a falar com ele. Já. Mas aí, o Ismar, linha dura, treinador raiz. Teve uma vez que minha mãe foi falar com ele que a água estava muito fria. A gente estava treinando lá no Corinthians e não tinha aquecimento na piscina. E ele colocou a gente para nadar justo na piscina que não tinha aquecimento. E a água, sei lá, tava 19, 20 graus. E aí minha mãe... E treino de madrugada, 5 horas da manhã. Minha mãe foi reclamar com ele. Falou assim, como é que você coloca a minha filha aqui para nadar às 5 horas da manhã numa água gelada? Aí o Ismar... Treinador raiz, tá, gente? Calma, não vai cancelar o Ismar. Ele falou assim pra minha mãe... Eu vou na sua casa dizer como é que você tem que educar a sua filha ou como é que você tem que limpar a casa? Não. Então, você não vem aqui no meu treino dizer o que eu tenho que fazer para treinar sua filha. Porque aqui ela é minha atleta. E aí, acabou mesmo. Eu falei assim, cara, tá bom, ele tem toda a razão, né? Mas aí... o que eu entendo de natação, né? A verdade é essa, né? Mas é isso, né? É a mãe falando, né? Talvez eu, como mãe do Luca, faria a mesma coisa, mesmo tendo sido atleta. Aliás, eu vi que ele aprendeu da virada olímpica e tal, né? Você postou. Mas vamos abrir aqui um parêntese sobre treinador raiz. E legal você falar isso do Ismar, eu não sabia. Mas eu joguei polo aquático no Pinheiros e nado lá desde então, não na natação, né? Nunca fui nadador. Mas eu vejo que o polo aquático, já gravei com alguns jogadores, ex-jogadores aqui, o polo aquático tem essa fama ainda dos treinadores serem mais rígidos, muitas vezes ríspidos, porque rigidez não é sinônimo de rispidez, né? De falta de educação e tal. Eu não estou passando a mão na cabeça disso, mas... para dar uma endurecida mesmo, né, na casca, porque o polo aquático, então, que tem muito contato, né, e é um esporte muito difícil e tudo mais. E é legal você falar isso, porque antigamente, na minha época, quando eu era jovem, ou quando eu fui atleta profissional, era assim mesmo, e que a gente chama hoje de treinador raiz, mas na época era o que era, né, assim, a minha mãe nunca foi lá reclamar de nada. E no polo aquático a gente já tinha isso. Se você não cumprisse o treino lá, fazer os exercícios de perna, carregando bola, cadeira na cabeça e tal, ou não nadasse, não fizesse a série inteira, você tinha que sair e pagar a flexão. E se você reclamasse que a água estava muito fria, antigamente a água do Pinheiros não era aquecida e não tinha piscina do poliesportivo, o treinador falou, pode ir embora. Não tem mimimi, nem cortar a série, nem abraçar, nem acolher. Falou, olha, você não quer, pode ir embora. E chegou atrasado, vai embora também. Exato. Então, assim, eu também hoje como pai, eu ia ficar meio esquisito vendo minha filha sendo tratada dessa maneira, mas a gente aguentava. Eu não sei, são outros tempos, né? Então, por isso que nada contra o Ismar estava certo, porque naquela época todo mundo fazia dessa maneira. E eu acho, particularmente, que isso forja seres humanos e atletas um pouco mais resilientes. É claro que tem personalidades que aí a pessoa saía, nunca mais voltava. O cara não quer, o cara chora, o cara é mais sensível e também tudo bem, né? Porque você tem que respeitar as individualidades. Mas talvez aí já esteja uma peneira, né? Se tua mãe tivesse arbitrariamente te tirado da piscina depois de uma resposta dessa, por conta dela, conversado com o teu pai, olha, nós vamos tirar a Poliana lá porque eu não quero que ela treine com um brucutu desses. Também teria mudado completamente a tua vida. Talvez
essa super proteção tivesse continuado e talvez você não teria se tornado atleta que você se tornou. Porque não tem jeito do cara ser atleta. Não precisa nem ser medalhista olímpico, mas ser um atleta de ponta, brasileiro ou mundial, se não tiver uma casca um pouco grossa. Você pode chorar depois, você pode ter depressão, não tem problema. Mas você tem que ter, no fundo, você tem que ter uma casca muito grossa para aguentar essas cacetadas que você toma, né? Porque o esporte, ele vai dar. Ele vai dar Ele umas vai cacetadas dar. na nossa cabeça. Exato, Porque exato. ele não é linear. Porque a gente não depende só da gente pro resultado. A gente depende de diversos fatores. Em águas abertas, então, a gente depende da natureza. É um negócio que a gente não controla. E o resultado do adversário a gente também não controla. Então, o esporte, ele dá tantas voltas e reviravoltas para dar ensinamentos pra gente que a gente está o tempo todo aprendendo. E se a gente realmente não tiver uma cascadura ali, não tiver uma cabeça forte, seja nos treinos ou nas competições, a gente desiste. E aí é o filtro natural, né? Exato. Tem gente que não aguenta a pressão no treino e aí não vai aguentar a Pode pressão ser na até um competição. talento gigantesco, né, naquela atividade, mas ele Exatamente. não vai chegar onde ele poderia porque ele não tem a casca, né? Não Exatamente. tem o psicológico para aguentar. E aí, imagina só, o atleta que não aguenta que o treinador seja rígido com ele no treino, ele vai aguentar a pressão de uns Jogos Olímpicos? Ele não vai aguentar. Por isso que é um filtro natural, né? Os atletas que sentem essa pressão são atletas privilegiados, porque eles já passaram por tudo isso, e se eles estão sentindo a pressão num Jogos Olímpicos, num campeonato mundial, é porque alguém, ou eles mesmos, esperam um bom resultado deles. Então, eles estão ali num patamar de privilégio. Exato. Né? E esse filtro, ele é natural. Desde criança, se a criança não está ali recebendo bronca, recebendo pressão e não aguenta, ela vai parar de nadar, ela vai deixar o esporte ou vai fazer outro esporte que não precise tanto ali, né, de ter essa cobrança no dia a dia. Mas a natação é um esporte individual. Se o treinador não puder cobrar o atleta, cara, quem que vai fazer isso? Quem que vai nadar por ele? Quem vai subir no bloco? Quem vai subir ali? Quem está ali na linha de partida é só o atleta. Ali só depende da gente. Então, a gente, quando está ali na linha de largada, a gente tem que estar 100% preparado, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Porque ali só a gente tem controle da nossa performance, né? A performance do amiguinho do lado, a gente não tem o que fazer. Em 2016, ou na transição para 2017, o Ricardo fez uma declaração que gerou polêmica na época. A gente falou disso, inclusive, em 2018, quando você esteve aqui, sobre a falta de reconhecimento, que foi também uma das coisas que fez... Vocês perderam patrocinadores, não sei se foi a CBDA e tal, vocês perderam patrocinadores logo após o Rio 2016, como a gente sabe que, infelizmente, acontece mesmo, né? Mas tem uma citação do Ricardo que fala que vocês, né, esperavam mais, né? Ele te representando e ele como treinador também medalhista olímpico. E aí a gente falou um pouco sobre isso aqui em 2018, ainda era muito recente e você já tinha decidido, já estava, né, noutra, né, na sua segunda carreira. Mas hoje, depois de tudo, né, eu vi que você foi convidada por Rio to Sea no ano passado, você fez parte muitos anos da comissão de atletas, você está com uma prova, um circuito de travessias consagrado. Aliás, quando esse episódio for ao ar, vai ter acontecido uma semana antes. Infelizmente, você vai fazer a propaganda aqui, mas a etapa de Bora Bora. Enfim, né, você foi chamada para outros eventos, entrou no Hall da Fama, quer dizer, cara, você tem um nome, né? A gente entra aqui no prédio e as pessoas não te reconhecem. Eu ainda fico chateado. Eu falo, pô, como é que você não sabe qual é o sobrenome da Poliana, né? Mas, enfim, a gente sabe, né, que a gente tem algumas barreiras culturais aqui no nosso país. Mudou um pouco a opinião de vocês com relação a essa falta de reconhecimento? A falta de reconhecimento veio no pós, mas a gente sabe que também é normal, infelizmente, né? Pós-Olimpíadas, mesmo no Brasil, você vê, cadê o legado olímpico? Né? A gente não tem, né? Ou se tem é muito mirrado, ainda mais para o investimento que né? Organizar os Jogos Olímpicos. Mas enfim,
Mudou um pouco a opinião de vocês como dupla empreendedora, como dupla por trás da sua assessoria, da TPO? Então, eu acho que assim, o reconhecimento de patrocinador, a gente estava ali iniciando redes sociais, né? A gente estava ali naquele momento ali, começando mais as redes sociais ficarem mais fortes no mundo, né? Então, eu acho que talvez se fosse hoje em dia, a questão de patrocínio teria sido completamente diferente, né? Porque antes a gente dependia muito de iniciativas privadas, né? Que fizessem um grande investimento ou que tivesse investimento na própria confederação. Então, aquilo realmente não rolou, não teve. A gente teve um investimento muito forte até 2016, por conta de Jogos Olímpicos serem no Brasil. Então, o governo teve um investimento forte em todos os esportes que tinham chances de ganhar uma medalha. Mas acabou 2016, acabou o projeto, então, ao invés da gente ganhar dinheiro com a medalha, a gente perdeu. Mas eu acho que o reconhecimento, ele tem um financeiro e tem o outro reconhecimento de pessoas, né? Do título, do pioneirismo. Eu acho que isso faltou um pouco. E não acho que ainda assim, né? Claro, né? Eu tenho tantas coisas boas, né, aconteceram depois da medalha olímpica, mas eu acredito que ainda foi pouco. A gente está na terra do futebol. E a gente, como esporte olímpico, a gente divide essa fatia com todos os outros esportes, né? E tem o futebol. Então, eu acho que a gente ainda não sabe reconhecer os feitos dos nossos atletas. Eu acho que os atletas ainda precisam de mais reconhecimento. Assim que eu ganhei a medalha de ouro no Campeonato Mundial, em 2013, me perguntaram: Poliana, agora o que você vê, né, para sua vida? Falta o quê? Falta medalha olímpica? É isso que você quer? Eu falei assim, não, falta medalha olímpica, mas falta reconhecimento. Eu como mulher nadadora, né, vindo de uma modalidade que não é tão conhecida, não era tão conhecida no Brasil, eu sentia falta de reconhecimento já lá em 2013. Para 2016, como os Jogos Olímpicos foram no Rio, eu acho que as pessoas ficaram sabendo melhor dos esportes olímpicos, de todos os outros, não só águas abertas. E com a medalha olímpica, né, primeira vez que uma mulher brasileira sobe no pódio olímpico, claro que isso foi um grande boom para a modalidade e para as mulheres. Então, mas ainda assim, eu acho que a gente podia ter aproveitado mais essa fase, poderia ter aproveitado de outras maneiras para incentivar outras meninas a começarem águas abertas. Até hoje, assim, a Ana já estava em atividade, já estava em alta performance em 2016 e ela continua até hoje. Mas e depois da Ana? O que foi feito, sabe? A gente o ano que vem já faz 10 anos da minha medalha. A Ana vai se aposentar ano que vem? Ela não anunciou Ela isso não anunciou depois nada. do Canal da Mancha? Não, ela não falou nada. Então, 2026 já são 10 anos da minha medalha olímpica e não apareceu ninguém, não apareceu um projeto, sabe? Então, é mais nesse sentido de reconhecimento que eu sinto falta, porque eu acho que a gente não aproveitou o momento de ter Poliana e Ana Marcela nadando junto e as duas em ótima fase. Acho que a gente podia ter aproveitado as duas juntas e a gente não fez isso, infelizmente. Você acha que, já que você citou a Ana, tem o Bruno Fratos, você acha que eles, apesar de uma diferençazinha, né, você é contemporânea da Poliana, contemporânea do Bruno, né, na piscina, eles estão aproveitando mais por conta desse boom das redes sociais? Porque o Bruno Fratos, agora que ele está aposentado, né, não sei se ele está envolvido no COB, eu já vi que ele tem alguma coisa na XP, ou sei lá, enfim. A gente tem a impressão de longe que eles estão ganhando dinheiro.
né? Você acha que eles já estão, para eles está sendo melhor, igual todo mundo diz, né? O Pelé teria sido o jogador de futebol mais rico do mundo se naquela época fosse hoje, né? Se o Pelé estivesse jogando hoje, né? O Pelé não ganhou um centavo perto dos que os jogadores ganham hoje e por causa da diferença de época. Você acha que você também acabou pegando, infelizmente, né? Não é voluntário, você saiu bem na hora que as coisas começaram a bombar? Eu acho que sim, né? Eu acho que com as redes sociais trouxe mais investimento para o esporte, trouxe mais visibilidade para os atletas, né? O Bruno, se eu não me engano, ele ganhou a medalha de bronze em 2020, né? 2020, 2021. Então, já as redes sociais já estavam em alta, né? E ele conseguiu fazer essa transição, né? Para o mundo normal. Mas conseguiu fazer essa transição e alguns patrocinadores vieram junto com ele. Então, eu acho que é de pessoa, é de modalidade e eu acredito que por ser mulher a gente ainda não tem o reconhecimento que a gente deveria, infelizmente. E aí me lembrei aqui agora de um exemplo, né? O Joaquim Cruz teve aqui já no Endorfina, uma figura fantástica. Ele optou em ficar nos Estados Unidos quando ele ganhou a medalha dele, porque ele ainda estava estudando lá e para lá era o melhor lugar para ele ficar, treinar e continuar a carreira dele, e ele continua por lá até hoje. Acho que eu perguntei isso para ele, não me recordo, né, quanto que valia a medalha dele. Eu acho que de fato não foi uma coisa que ele conseguiu capitalizar numa época que não existia nem internet, né, pelo menos não para nós civis. Mas uma coisa que me espanta até hoje, eu acho legal por um lado, mas eu acho ruim por outro, é ver, por exemplo, o Guga sendo garoto propaganda ainda de negócios aqui, que nada tem a ver com o tênis, né? Usam a imagem dele. Gustavo Borges acho que surfou um pouco isso, agora está o César Cielo fazendo alguma coisa com a probiótica, se eu não me engano. Mas aí eu falo, cara, o Guga já ganhou faz tantos anos, bom para ele, bom pra gente ficar sempre lembrando dele. Mas assim, cadê o próximo Guga, né? Cadê né? A gente não teve, agora talvez tenha um João Fonseca. Mas ele ainda vive muito da imagem dele. Aí tem os expoentes, né, do futebol, que é mais fácil, um Raí, sei lá, o Ronaldinho, né, o próprio Neymar. Mas quem sabe ainda pode acontecer, né? Apesar de você estar relatando isso, e eu entendo esse machismo estrutural da nossa sociedade no esporte, é só um reflexo disso. Mas quem sabe daqui a 10 anos você vai estar sendo chamada porque você ganhou a medalha de bronze e você vai estar sendo chamada para fazer, sei lá, propaganda da Black Friday, de alguma coisa, para usar a sua imagem, né? Que é mais ou menos o que fazem com o Guga. A medalha, então, se você tivesse ganhado ouro, você sente que também não teria mudado nada desse pós? Financeiramente, de reconhecimento? Eu acho que não. Eu acho que não foi a cor da medalha. Eu acho que o nosso sistema, a nossa sociedade, ela não vê a mulher como atleta, né? A gente está vendo agora, assim, há pouquíssimo tempo. E a gente foi quebrando barreiras e construindo algumas outras, né? Então, acho que a gente como mulher, a gente tem que lutar contra tudo e muitas vezes sozinhas, né? Então, eu acho que essa parte de reconhecimento, uma medalha olímpica para uma mulher, ela tem um peso diferente do que tem uma medalha olímpica para um homem. Apesar de, para as mulheres, a gente tem muito menos mulheres medalhistas, né, do que homens. Mas eu acho que assim, eu tenho feito a minha parte em vários aspectos, sabe? Para manter meu nome, mas também como forma de inspirar outras pessoas, sem esperar isso que venha de fora, sabe? Eu mesma tenho feito, então, com a Travessia Poliana Okimoto, foi um projeto que eu comecei lá em 2018. A gente começou com 500 atletas na travessia, hoje a gente está indo para 3.000 em cada etapa que a gente faz. Então, são 3.000 pessoas nadando a minha prova, né? E indo lá, claro, né? Muita gente às vezes nem sabe quem eu sou, mas está indo lá de alguma forma me homenageando, sabe? Porque tendo 3.000 pessoas, são 3.000 pessoas que eu
me sinto honrada de estar recebendo no meu Você está evento. criando a oportunidade da experiência para elas e por mais que alguns não saibam quem você está organizando isso e proporcionando isso a eles. Né? Exatamente. E exatamente essa era o meu intuito, né? De dar oportunidade de outras pessoas conhecerem as águas abertas e se apaixonarem por elas. E eu acho que é dessa forma que eu vejo, sabe, as pessoas lá. A gente tem provas de iniciantes, né? Então, pessoas que estão começando pela primeira vez a nadar em águas abertas e estão indo lá e honram o meu nome, fazendo a sua primeira prova, tendo uma experiência bacana, saindo feliz. É dessa forma que eu me sinto reconhecida e sinto que as pessoas gostam e estão ali honrando, né? Me honrando, honrando a medalha, honrando toda essa trajetória que a gente tem falado aqui. E tem a minha equipe, né? A Okimoto e Sintra também cresceu muito, né? A gente começou também, acho que ali em 2019 para 20, talvez. A gente começou só no formato online, aí agora a gente está em presencial aqui em São Paulo, em 2 clubes, lá no Espere e lá no Sírio. Então, também é uma forma de honrar a minha carreira, honrar o meu treinador, que é ele que está ali, né, no dia a dia, dando treino para essa galera. Então, talvez se o reconhecimento não veio de fora, a gente fez vir de dentro, né? E a gente com os nossos projetos, né, empreendendo e transformando as águas abertas da forma como a gente vê e como a gente gosta, né, de ver, a gente fez isso, né, com os nossos projetos. Antes de seguir com o episódio, eu quero compartilhar algo com você. Uma coisa que eu sempre acreditei na minha relação com o esporte e que eu tenho percebido bastante aqui nas conversas do Endorfina é que a essência por trás da prática dos esportes de endurance, seja correndo, nadando, pedalando, se resume em 3 pilares: paixão, consistência e autenticidade. É sobre ser real com você mesmo e com o esporte. Acho que isso é muito importante. E é por compartilhar dessa mesma vibe que a parceria com a Two Peaks Bikes faz tanto sentido. A Two Peaks Bikes não é só uma bike shop para ciclistas hardcore. É uma galera que vive o esporte com a mesma paixão que a gente aqui, eu e você. E olha, eu sei que nem todo mundo aqui é ciclista ou triatleta, mas se você já pensou em começar em dar aquela chance para a bike, seja para variar o treino, seja para se recuperar de uma lesão ou simplesmente para curtir um vento no rosto, a Two Peaks Bikes é o lugar perfeito para iniciar essa conversa. E o clima lá é justamente esse, de acolhimento. Não importa se você é um ultraciclista, como muitos que já passaram por aqui, ou se você está comprando a primeira bike para experimentar as sensações e os benefícios do ciclismo. Todo mundo que curte se desafiar é bem-vindo. A Two Peaks Bikes tem 3 lojas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui pertinho, na Avenida Faria Lima, e em Los Angeles. São verdadeiros hubs da comunidade esportiva. Fique de olho no Instagram, @2peaksbikes, para conferir as novidades, como a chegada das famosas bikes da californiana Yeti e da espanhola Orbea, que vem para acrescentar ainda mais variedade às marcas e produtos incríveis disponíveis para você escolher o que melhor se encaixa ao seu perfil. Agora eu convido você a visitar uma das lojas da Two Peaks Bikes, que é distribuidora oficial da Factor e da Santa Cruz Bikes no Brasil. Bons treinos e saúde. E lembre-se, não importa o esporte, o importante é não parar. Siga @2peaksbikes. Eu vou soletrar 2 o numeral, PEAKS, bikes no plural. Você disse, e isso é comum os atletas dizerem, você já falou aqui também, eu não tive uma vida, não tive infância, não tive adolescência, você não teve uma vida comum como é da maioria das pessoas das faixas etárias pelas quais você passou nadando e as outras pessoas passaram estudando e brincando e balada e tudo mais. E quando você se aposentou, você disse isso. Eu já queria também, estava cansada e tudo mais, né? Muita pressão e de repente falou, eu quero agora ter uma vida normal. Uhum. E você já falou um pouco aqui, mas essa vida normal, você acha que ela é legal? Às vezes eu sinto falta da minha vida anormal. Então, porque assim, eu fico pensando, né? Eu parei de competir profissionalmente em 1997. Continuei competindo, mas não profissionalmente e, obviamente, não em alto nível. Muito menos perto de você aqui. Eu me sinto até meio ridículo falando isso. Mas, cara, eu treino todos os dias. Eu adoro, meu. Nossa, eu dei uma nadadinha ontem. Você nadou hoje já? Hoje ainda não. Hoje eu fui pedalar. Mas eu dei uma nadadinha ontem lá no Clube Pinheiros, às 8 horas da manhã. Cara,
2.500, tá bom, não preciso. Fiz uma forcinha, aliás, estava até a Jennifer Arnold nadando lá, né? Nossa atleta olímpica do triatlon, meu Deus do céu, como ela nada rápido. E cara, assim, eu saio feliz, assim, tipo, ontem meu dia foi, preparando para nossa conversa, meu dia foi zen. Eu não sei, eu acho que é isso que você falou. Tipo, às vezes eu tenho saudades. Eu acho que é legal uma vida que você, claro, não precisa treinar no altíssimo rendimento, nadar 2 vezes por dia, fazer 10 mil por dia. Mas assim, você ter uma rotina que você está se desafiando, por menor que seja, na sériezinha de 2.000, lá no treininho de 2.000 que você eventualmente faz e tal. Mas eu acho que isso é legal. Eu acho que a vida de não fazer nada e viver essa vida, entre aspas, comum, no teu caso, mãe, né, dona de casa, empresária, trabalha, agora também busca o Luca, porque você ia estar aqui, não ia poder buscar o Luca. O que o Luca vai fazer de lanche amanhã? Quem é que vai levar para a festa? É o pediatra, ele está com o nariz escorrendo, mas e o treino? Cara, precisa pagar o boleto, e as inscrições, e a promoção. E meu vídeo no Instagram, aliás, você está fazendo uns vídeos muito legais, acho que você leva jeito, inclusive. Ah, obrigada. Mas será que não é legal ter uma vida onde você consiga mesclar? E, obviamente, sem o peso da responsabilidade, né? Se eu hoje não puder nadar no final do dia, tá tudo bem, né? Você acha que, de repente, não é melhor ter uma vida mais mesclada, mais equilibrada, que, entre aspas, é a receita da felicidade, né? Uma coisa mais equilibrada, nem 8, nem 80. Olha, eu digo que eu sinto falta da época do profissional, mas passa rápido. É aquela foto que de vez em quando vem e passa bem rápido. Porque não tem condições, gente. Era muito treino, era muito desgaste, é pressão, é dor o tempo todo. Se a gente for parar para pensar racionalmente, não tem o porquê a gente fazer isso. Porque é muito louco, assim. Eu acho que é aquilo que a gente falou lá no começo. É uma obstinação que não tem muita lógica, não tem muito raciocínio ali. Você quer e você vai para frente. Mas hoje, né, vendo os dois lados, hoje está muito mais gostoso. É isso, é esse equilíbrio. Assim, eu amo treinar. Agora eu estou me descobrindo como triatleta, né? Estou descobrindo uma nova modalidade. Então, eu estou amando. E o dia que eu não treino, eu me sinto mal. Talvez tenha ali alguma coisa ali, né, de ter passado a vida inteira, né, em atividade. Mas o dia que eu não treino, eu acabo o dia e falo, cara, não treinei hoje. Putz, falhei, sabe? Então, mas é isso. O equilíbrio, conseguir trabalhar, conseguir cuidar do Luca, conseguir sair de vez em quando, conseguir viajar a hora que eu quero. Cara, isso é a liberdade, sabe? Quando eu nadava, eu conheci, em atividade, conheci aí uns 40 países ali, né? E hoje eu conheço muito mais do que isso, mas eu fui para passear, não fui para competir. É diferente, né? É diferente. Então, quando a gente está em atividade ali profissionalmente, a gente está fazendo como profissão, né? Então, não dá para a gente desviar. Hoje em dia, eu desvio muito de treino, de dieta, de descanso. É o tempo todo a gente desvia, mas é aquilo, a gente equilibra vários pratos no dia. Tem o prato Luca, tem o prato trabalho, tem o prato Ricardo, tem o prato casa, tem um monte de pratos. E, tem às o seu vezes, próprio prato, meu próprio né, que é o prato, maior de todos, o mais importante. E às vezes um ou outro cai, não tem Exato. como. Então, esse equilíbrio, né, de tentar fazer as coisas da melhor forma possível e dar conta um pouco de tudo, é gostoso, né? E se não dá também, tá tudo bem. Amanhã é outro dia, né? Você não vai morrer, você não vai perder uma competição por causa disso, ou você não vai lesionar, ou o treino não ficou pior, minha performance não vai piorar por conta disso, sabe? Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade eu acho que hoje é um dia de terapia aqui pra mim, porque ontem eu tava assim, puxa vida, né? Eu tô devendo 3 treinos. Aí eu falo, caramba, e agora? Mas aí agora eu tô sentada aqui, eu falei assim, não, mas tá tudo bem, vamos zerar e começa daqui pra frente. Isso mesmo. A gente também tem que saber aceitar quando não é a nossa profissão, né? A gente tem que saber aceitar as situações da vida, né? E outro dia teve um atleta aqui, amador também,
que já faz triatlon há 30 anos, ele falou, eu nunca tenho programado um dia de descanso na semana, porque ele vai acontecer. Eu não programei ele. Exato. É um filho que está doente, é uma reunião que foi a mais naquele dia, o teu chefe te chamou mais cedo para comparecer ao trabalho. Então, assim, o dia de descanso vai acontecer, mas não programo ele, né? E a hora que a gente aceita isso, eu acho que fica muito mais fácil, né? Você tá bem fisicamente, assim, de saúde, né? Tem dores. Meu, eu não pude deixar de notar a hora que você chegou aqui, eu fui te cumprimentar, eu vi que você tem um ombro, tá com o ombro ainda bem... Tá forte? Pô, eu achei forte pra caramba, meu. Falei, caramba, meu, você não viu, né? Eu ainda fiz assim no meu. Falei, caramba, meu, parece que você acabou de sair da sala de musculação. É mesmo? E eu tô achando que eu tô super flácida, toda molenga, toda... Teu ombro, achei... Meu. Mas, enfim, a saúde tá boa? A saúde tá boa, graças a Deus, tô bem. Tem alguma dor crônica, alguma coisa... Eu tenho dor no ombro. Você nunca operou? Nunca operei, mas eu terminei ali a minha carreira já com uma tendinite bem forte. Tinha que fazer fisioterapia todos os dias. E depois, como a gente... com tendinite, mas com o ombro muito forte. E aí parei de nadar, já tem 10 anos que eu faço aquele treino de vai e volta. Tem semana que eu treino 3 vezes, tem semana que eu não treino. Às vezes eu fico 2, 3 meses sem nadar. E aí não faço mais esse fortalecimento. E aí quando eu volto a nadar assim mais bonitinho, né, todos os dias, eu sinto bastante ainda meu ombro. E em alguns movimentos assim do dia, pegar o Luca ou erguer o Luca demais, assim, já me dá dorzinha ali. Mas só. Não vai ter que operar, só se você quiser fazer um Ironman. Olha, pra eu querer fazer um Ironman, talvez eu não precise passar por isso. Você agora trabalhando com amadores, né, e você agora se aproximou do triatlon, você já deve saber nessas histórias dos amadores que fazem 3, 4 provas de Ironman no ano, né, amadores, né, surgiu, não sei se na natação tem isso, acho que não, mas no triatlon, na corrida, surgiu o amador profissional, né, não sei se você já viu isso. Então, assim, a gente tem amadores hoje aqui no triatlon brasileiro e corredores na nossa cena de corrida aqui que tem tempos quase como de profissionais, mas não são, tem as suas vidas, claro, tem algum privilégio de poder treinar mais ou um pouquinho, né, cíclico, mas isso não é uma coisa que te desperta uma curiosidade, assim, você voltar a treinar sério, mas não, obviamente, no nível... Porque para você, assim, nunca vai ser no nível que você treinou, né? Porque, primeiro, que você não precisa. E segundo, que no nível que você chegou, se você chegar a 60%, 70%, você vai estar na vantagem de 99% das pessoas que estão ali na tua faixa etária e você ainda não vai estar perto do que você sofreu. Isso é uma coisa que te atrai a curiosidade? Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Porque... eu sou competitiva por natureza e vim do esporte na minha vida inteira. O que eu melhor sei fazer é competir e treinar. Tenho vontade de me dedicar mais a isso. Principalmente com modalidades novas, que você vai aprendendo coisas e vai vendo a evolução, eu sinto muita vontade de melhorar, sabe? Muita gente me pergunta por que você não vai fazer o Canal da Mancha, por que você não vai, né, fazer provas mais longas, porque na natação eu não uma 14 bis uma 14 bis. Na natação eu não me sinto desafiada mais. Eu acho que tudo que eu podia dar... perde a graça, né? Você não tem a vontade. Isso eu entendo. A graça. E, inclusive, para treinar, assim, para eu ir para o treino, fazer muita força na natação, eu já não sinto vontade. Agora, se eu for correr ou for pedalar, ou até musculação, pô, eu sinto tesão de estar lá, sabe? Puta, que delícia, olha só, eu tô melhorando. Apesar de sentir também muito desconforto. Porque dói em lugares que nunca doeram. Você não tá acostumada. E é uma força diferente, é uma respiração diferente. Então, eu acho que essa evolução, quando eu começo a ver a evolução nos outros esportes, aí é que me começa a dar curiosidade. Putz, e se de repente eu sair do trabalho? E se eu começar... Só que aí, eu acho que eu não vou dar conta de fazer mais ou menos.
tipo, de dar os meus 60%, eu não vou dar conta. Então, eu tento me podar até, sabe? Para eu não preciso mais disso. Eu vou me dedicar de novo a isso, ao esporte, ao rendimento, à dor, ao sofrimento. Não preciso mais disso, sabe? Vamos viver aqui no conforto, aqui tá bom. Por enquanto, a minha cabeça tá essa. Daqui, sei lá, 5 anos, quando eu voltar aqui de novo, pode ser que eu mude e eu esteja lá fazendo um Ironman. Mas hoje, eu não quero, assim, deixar de fazer outras coisas para treinar ou para competir ou por conta de performance, sabe? Uhum. Uma coisa que eu voltei a fazer há pouquíssimo tempo, acho que há alguns meses, foi dieta, né? Porque eu tava meio gordinha e tal. E aí eu falei assim, cara, quando eu parei de nadar, eu tinha jurado pra mim mesma que eu não ia fazer mais dieta. E agora eu tô sentindo que eu preciso voltar. E aí voltei na Nutri, fiz todo o percentual de gordura, aí volta a tomar suplemento. Também coisa que fazia 10 anos que eu não tomava um whey protein. Então, voltei agora. E aí eu falei, cara, tô de novo nisso, sabe? Putz, de novo pensando. Mas é isso, né? São ciclos da nossa vida que a gente tem que entender, aceitar e saber se é isso mesmo que a gente quer, né? Eu acho que pela minha saúde, e principalmente porque eu sou uma pessoa muito vaidosa, tá com uma gordurinha a mais não tava me ajudando psicologicamente. Falei, não, eu quero perder essa gordura. Então, vamos atrás de ver o que a gente pode fazer. Aí, daqui a pouco, eu tô colocando um 70.3 aí na cabeça. Pode ser. Hoje, tô só ali no sprint. A Adriana vai te convencer, a riso. A Andréia é a primeira a dizer. Andréia, a primeira a dizer, vamos fazer o 70.3. Quem sabe? Hoje, a minha rotina, né? Se eu não precisasse trabalhar, talvez fosse mais fácil. Mas eu preciso e gosto. Então... A minha rotina, ela é muito, muito maluca, assim. Às vezes eu sou convidada para ir em evento, às vezes eu preciso viajar. E tem o Luca, com 4 anos, ele ainda tem os altos e baixos de doença, toda hora em casa, toda hora, né, tá com alguma coisa. E aí é a mãe que abdica de tudo, do treino e do trabalho. Então, hoje a minha rotina não me permite ter esses objetivos muito, muito desafiadores, não. Por enquanto, eu estou feliz fazendo os meus sprints. O ano que vem, faço 2 ou 3 olímpicos e tá bom. Legal. Você sabe que eu falei a Adriana, porque eu ia comentar contigo faz algumas semanas, talvez uns 2 meses. Eu fui nadar lá no Clube Pinheiros e tô nadando ali fora do treino e tal. E aí eu vejo que tem uma pessoa na primeira raia, uma mulher, que na hora eu pensei assim, né? É uma triatleta, magrinha, né? Longilínea e tal, nadando lá e tal. E você via que não era uma nadadora. E aí logo eu imagino que era uma triatleta, acho que estava de Sonkini, não lembro. E, enfim, e aí, beleza, eu nadando, sei lá, na raia 4, ela na raia 1. Nadando, aí uma hora eu paro. Eu vejo que ela tá parada também, né? Aí fazendo lá o meu intervalado e tudo mais. Aí, de repente, ela sai da piscina, já mais pra frente. Cara, era a Adriana Nascimento. E eu falei, nossa, você nadando aqui, que eu vi que ela, né? Você fez alguma ação com ela pra ASICS, ela correndo contigo e tal. Mas eu não atinei que, eventualmente, ela agora estaria nadando, né? E ela estava lá, firme e forte, na nataçãozinha dela. Legal. E eu nunca tinha visto ela nadando, né? E eu achei muito, muito legal, né? E vocês, então, fizeram aí uma troca. A gente fez uma troquinha. Eu fui correr meus primeiros 10 quilômetros com ela. E ela foi nadar os primeiros 500 metros comigo. E aí foi bem legal que a gente fez essa troca. Ela fez a travessia poliana, né? Então eu acompanhei ela no 500 metros. E depois disso, ela gostou tanto de nadar, e inclusive pode ser uma nova triatleta por aí, em construção. Opa, olha lá. Aí ela continuou nadando, e aí ela é atleta da nossa assessoria. Ah, eu não sabia. A gente tá mandando treino para ela. Que legal, cara. Aí agora o objetivo é colocar ela no triatlo ano que vem. Ela fez o revezamento, né, no 70.3 de São Paulo, porque eu encontrei lá.
E, cara, que bacana, né, cara? Você vê, isso é uma oportunidade legal, né? Que o esporte te proporcionou, Poxa, né? demais, né? Você com o seu nome, com a sua fama, ela com o nome dela, com a fama dela, vocês se encontram graças aí a ASICS É. e tem uma troca dessa. Ah, o triatlon para você, ele está sendo bacana pela novidade da corrida e do ciclismo. Ah, você nunca tinha parado, porque eu acho que eu te perguntei isso em 2018, eu não vou me recordar, acho que você disse que não e tal, eventualmente. Mas como é que surgiu a história do triatlon? Porque na época eu lembro que eu comentei contigo, porque já tinha a Lucy Charles Barkley, que tinha sido, acho que, medalhista de ouro, não sei em que prova, ou medalhista olímpica, ou nadadora olímpica pela Grã-Bretanha, que já estava super indo bem nos Ironman e continua até hoje, né? Ela Sim. ganhou agora o 70.3, lá em Kona ela deu uma derrapadinha e acabou desistindo da prova no finalzinho da corrida. Mas normalmente para o triatlon, você vê, né? A Jennifer foi nadadora, a Pamela foi nadadora, e a Jennifer também estava naquela fase, vou parar, e chega ele lá e fala, tenta no triatlon, vai lá, né? Pô, você não precisa parar jovem, né? Porque o nadador para jovem normalmente. E agora já é triatleta olímpica, né? E grande promessa e esperança para a gente aí nos Jogos de Los Angeles do ano que vem, de 2028. Como é que surgiu o triatlon? Teve a ver com a assessoria? Teve a ver com o Ricardo? Ricardo não tem nada a ver com Nada isso, a pelo ver. contrário, ele não me apoia. Deixamos ciente aqui, Ricardo Sintra não me apoia a fazer triatlon. Veio, acho que mais pela convivência, né, com muitos triatletas. A gente treinou com alguns triatletas treinaram com a gente quando a gente morava em Santos. Então, Fabinho Carvalho, Paulo Miyashiro, o Fred, Grandes nomes do triatlon, Marquinhos né? Fernandes, muita gente. Então, ali eu já comecei a ter um pouco mais de noção de quem era, as provas, né, porque eles treinavam lá com a gente. E aí depois com a assessoria também, muitos triatletas treinavam só natação com a gente. E aí a gente tinha muita troca. E eu acho que o triatlon, porque tem a natação em águas abertas, acaba sendo uma entrada para a gente testar uma nova modalidade. E o grande diferencial é exatamente a natação, né? Que é o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos triatletas. Então, a gente já tendo a natação forte, a gente já tem ali, né, pelo menos uns 60% da prova, né? E aí eu falei assim, não, vou começar, porque já tenho a natação, beleza, agora correr, todo mundo sabe, apesar que não é bem assim. E vamos... todo mundo sabe, mas não é, só que não. Não é bem assim. E aí, vamos ver como que é a bike. E inicialmente eu não queria fazer esse investimento todo em bike. E aí eu peguei emprestado da Andréia, né, da minha treinadora. E aí fui vendo, não, tá, é legal, gostei, né? E aí foi. Aí depois eu comprei uma bike. E aí agora eu tô com uma bike TT, né? Porque eu vi no também é Instagram, nova. uma Canyon. É uma nova e ainda não sei clipar direito. Tô nesse aprendizado ainda, sabe? É mais fácil que nadar, pode ter certeza. Eu já não acho. Eu acho que nadar é muito mais fácil. Com suas coisas, né? Mas aí tô gostando bastante, assim. E eu acho que é legal porque eu tenho conseguido virar a chavinha, sabe? Pra ir pras provas, pra me divertir, não pensando em performance. Até porque se eu for pensar em performance, eu vou me pressionar e não vai rolar. Porque eu não vou ter tempo para treinar direito. Eu vou estar sempre na sensação de que eu tô devendo alguma coisa, tô devendo treino, tô devendo performance. Então, eu vou para me divertir, para ser gostoso, né? Não para me pressionar ou para pensar em que eu vou fazer daqui para frente. É no hoje. Você parou aí com 33 anos, mais ou menos, que ainda é uma idade, né? Você falou em algum podcast entre o nosso e esse aqui hoje, sobre etarismo e tudo mais, que aí você quis fazer lá 200 de 100 de novo, porque você queria provar para você mesma que você não estava velha e tudo mais. E que você foi muito criticada naquela época, porque você, tipo, a Poliana já tá numa idade, né? Essas coisas têm mudado e têm mudado rapidamente hoje em dia, né? Assim, a gente teve a Dara Torres, né? A gente teve o Nicolas Santos, né? Que
o próprio Bruno Fratos, né, que provaram, e ao contrário, embora a prova do Bruno Fratos seja uma prova diferente, a do Nicolas também. Mas enfim, você agora com 42, você sente esse declínio do seu vigor físico ou ainda não bateu aí a porta? Porque você falou de vaidade, né? Tem a vaidade estética, mas tem a vaidade do atleta, né? Nossa, senti Que é muito. aquele negócio de você fazer as suas sériezinhas de 100 e tal. Você fala, meu, se eu tô sofrendo para fazer isso, imagina se eu quisesse fazer aquilo que eu já fiz. Não, hoje em dia eu olho para trás, assim, sem condições. Inclusive, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer treinos fortes porque eu me comparo muito na época que eu nadava. Dá um desânimo, né? Dá um desânimo. Eu falo, cara, como é que eu conseguia fazer aquilo? E aí tem gente que fala, nossa, que talento. Eu falei assim, cara, não é talento, é treino. É treino. Aquilo que eu fazia não era talento, aquilo era muito treino. Porque senão eu hoje conseguiria fazer. E eu estou muito longe daquilo que eu costumava fazer. E às vezes as pessoas, tudo bem, né? O nado, ele é mais fluido, é um nado que você olha, é um nado bonito. Se você estivesse na raia 1, eu não ia falar que você era uma triatleta, nem de longe, pode ter certeza. E aí as pessoas olham e falam, nossa, que talento, mas tá bom, ele pode até ser um nado bonito, mas não tá rendendo. Não tem mais aquilo que tinha. Né? Aquilo que eu fazia, aquilo lá era legal de ver. Isso aqui não tá tão legal. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente era muita dedicação. Quando a gente se dedica 100% do dia para rendimento, as coisas fluem, as coisas acontecem. E aí hoje, na comparação, tanto de performance quanto de vigor físico, nossa, hoje eu tô acabado. Daqui 10 anos eu falo assim, nossa, eu tava voando com 42 e olha aqui. Então, é isso que eu ia falar, porque assim, chega um momento, e agora que você não é mais atleta, você precisa pensar que você vai ser, tudo bem que você foi durante 30 anos, mas se você viver 80, se você viver 90, e a chance é grande, você vai viver muito mais como uma não atleta do que como uma atleta. Como é que você vai estar, né, para segurar o seu netinho no colo, para agachar com ele, para brincar, né? O Lucas ainda tem muita lenha para queimar, mas daqui a pouco ele ganha asas. E aí, como é que vai ser? Você tem essa preocupação de vez em quando? Às vezes me bate isso, sabe? Mas assim... Investir agora para colher, sabe? Quando você tiver 50, sim, 60, sim, 70. Eu acho que assim, eu tenho menos tempo de vida não sendo atleta do que sendo, né? Sendo atleta foram 34 anos, não sendo atleta são 10 só. Mas mesmo assim, nesses 10 anos, eu me mantive muito ativa em vários esportes, né? Seja no triatlon, que é mais recente, mas assim que eu parei de nadar, eu nunca deixei de nadar e fazer musculação. Então, eu acho que hoje, com 42, mesmo eu me sentindo muito mais cansado do que com 33, 34, eu ainda assim eu acho que estou bem na média de outras mulheres mães com 42. O Luca, ele é uma criança que tem muita energia. Alta demanda. Ele é alta demanda. Então, eu gasto muita energia com ele. Chegar à noite a gente tá morto eu mesmo, tô morta. E talvez seja isso até, né? Porque ele ainda acorda de noite, então eu não tenho aquela noite, né, que você tem um repouso. Delícia, não tenho mais isso. Então, eu tenho um gasto energético alto durante o dia. Sem então, contar o treino. Sem contar o treino. Então, eu penso nisso. Eu falei assim, cara, eu preciso estar ativa, preciso estar, né, com energia, porque, o meu filho, que é o meu maior projeto de vida, ele tá bombando, ele tá subindo pelas paredes, eu preciso dar conta disso. Então, eu faço, assim, muita questão do meu treino. Eu acho que o treino é terapêutico, mas ele também é saúde para mim. É um investimento para os dias que virão. Teus pais estão bem fisicamente? Porque isso também é uma boa régua, né? Os dois super ativos, meu pai com 75 e minha mãe com 69. Estão ótimos. Estão ótimos. Isso já é um bom sinal. Bem, e os dois também, todos os dias vão para academia, eles malham, eles vão caminhar, minha mãe ainda dá uma corridinha. Uau, que legal. Então, assim, os dois super bens e super ativos com o Luca também.
Que isso é bacana, você vê a diferença que Poxa. faz, né? Se eles tivessem alguma limitação de saúde, de mobilidade, né? Exatamente, exatamente. Então, eles fazem essa questão, né? De estar junto com a gente, de estar na educação com o Luca, né? E todos os dias o Luca vê os avós. Então, Maravilha. eles estão ali na atividade. Pegam o Luca no colo ainda, sabe? Se precisa. Então, a família tá bem, graças a Deus. Que bom. Eu brinquei, né? Vamos voltar aqui ao assunto do Luca. Eu brinquei que o Luca vai ser um futuro atleta, né? Porque eu vi em algumas entrevistas suas que você, né? Enfim, você vai dizer, você vai dar para ele o poder de escolha de qual modalidade, né? Continua assim ou você já está entendendo que talvez não, né? Olha, esporte em casa não é uma opção. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Seja nadar, no triatlon, no judô, futebol, alguma coisa ele vai ter que fazer. Uhum. Porque o esporte, eu acho que o esporte ele ensina tanto a gente, são tantos valores que as crianças ganham com o esporte, que eu sabendo disso e tendo sido, né, na prática, vendo tudo isso, eu não posso deixar que o meu maior bem deixe de receber tantos benefícios. Exato. É pelo benefício, óbvio, né? Não é pela conquista de ganhar alguma coisa. É pelo benefício que o esporte traz, né? Até porque, né, no esporte a gente não sabe se a gente vai ganhar ou não. A gente não sabe se... Pô, quantas crianças entram no esporte e quantas são medalhistas olímpicas? São raros os casos, né? São pouquíssimos os casos. Então, não importa se ele vai ser um grande campeão, mas que ele vai ser um grande esportista, isso ele vai ter que ser. E ele já está entendendo quem foi a mãe dele? Né? Ele assim, já tá entendendo. Já tem essa noção do passado. Olha, Pô, você tem um quadro de medalhas legal para quadro não, né? Não sei como você fez lá um móvel com luz, eu vi num vídeo, muito legal, né? Que as medalhas ficam ali num... tem algumas medalhas em casa, tem alguns troféus, os mais importantes. E na casa da minha mãe tinha um quarto só de medalhas, né? E troféus. Nossa, enorme, né? Assim, era lotado, né? Porque... Era bem grande. E ficava ali em exposição, assim, sabe? Então ele, desde muito pequeno, ia lá, brincava com as medalhas, né? E a gente vai contando, olha, essa daqui é isso. E hoje em dia, eu acho que talvez ele não saiba a dimensão disso tudo, mas ele sabe quem eu fui. Porque em vários momentos, assim, teve duas histórias muito bacanas, assim, que eu tenho tanto orgulho de contar. E ele estava conversando com o priminho dele e ele não estava vendo o que eu estava ouvindo, mas eu estava só de rabo de olho aqui, vendo o que eles estavam falando. E o primo estava com essas arminhas Nerf aqui, assim, na calça, na cintura, e ele falou assim, quando eu crescer, eu quero ser policial. Aí o Luca olhou pra ele e falou assim, quando eu crescer, eu quero ser nadador olímpico. Uau, que legal, cara, aquilo Poliana. ali acabou comigo. Eu chorei horrores e o Lucas sem entender por que eu tava chorando. Eu só abraçava ele e falava assim, que fofura, que sabe? legal. As crianças têm isso, né, cara, assim, dessa magia que a gente que é pai fica bobo, né? Não tem como, né? E aí uma outra historinha que foi que ele gosta, ele é aparecido, né? E ele faz flexão. Ele aprendeu a fazer flexão. E ele adora fazer flexão. E aí ele tava brincando no parquinho e do lado do parquinho tem aqueles aparelhos de idoso, sabe? Sei. E aí tinha um pessoal ali fazendo uma academia ali de idoso e tal. Aí ele foi lá, tava conversando, e eu já falei, né, que ele conversa com todo mundo, ele chegou lá conversando e tal, não sei o quê. E ele falou assim, eu sei fazer flexão. E ficou fazendo flexão para as pessoas que estavam lá. E aí uma das mulheres falou assim, nossa, que bonitinho, você vai fazer flexão, onde você aprendeu isso? Aí ele falou assim, com a minha mãe. Aí a mulher falou assim, nossa, quem que é sua mãe? Achava que eu morava ali no prédio, né? Aí ele falou assim, minha mãe é medalhista olímpica, ela é Poliana Okimoto. Uau, cara, que legal, meu. E assim, eu não tava, quem tava era a minha mãe. E ela falou assim, ele falou isso com tanto orgulho, sabe? Assim, querendo mostrar pra pessoa que você era uma pessoa importante, Você sabe? é a pessoa mais importante da vida dele, né? Aí eu tenho que reconhecer mais do que os pais, não tem jeito, né? É a primeira referência da criança. Muito bonitinho, assim. Acho que ele não sabe o tamanho disso tudo, mas ele sabe que é uma coisa, é um fato importante. Né?
Que legal, cara, demais, que né? legal. Você sabe que você vai ser chamada por ele em algum momento na escolinha dele para ir lá fazer Já uma fui. mini... Já foi, Já olha fui. lá. Já É, fui, porque, levei a pô, filha de uma medalha. mãe famosa dessa. É, fui, levei a medalha, tirei foto com as crianças e ele ficou todo orgulhoso. Como é que você reage? Aqui na portaria o pessoal não te reconheceu, mas como é que você reage quando as pessoas reconhecem na escola, no prédio, sei lá, você está andando no shopping, eventualmente alguém tem essa iniciativa de falar, nossa, é a Poliana, você vê que a pessoa ficou ali apontando, olha aquela lá, eu acho que é a Poliana. É mais quando eu tô no mundo do esporte que as pessoas me reconhecem. Aham. Mas assim, existem alguns momentos ali, restaurante ou passeando no shopping, acontece. Mas eu fico feliz. Na verdade, eu fico feliz de estar sendo reconhecida, porque de alguma forma o meu trabalho está sendo reconhecido, né? Claro. Então, o meu trabalho e o esporte, né? Eu acho que Então, porque assim, o teu nome é associado à natação, né? Não dá para desvincular, né? não é que eu sou uma celebridade, né? O esporte está Exato, sendo reconhecido, né? É. E o esporte ser reconhecido por qualquer pessoa que seja, puxa, isso é um ganho, não é só para mim, né? É para a sociedade toda. Uhum. Então é bem gostoso e ter esse reconhecimento. É menos, mas às vezes acontece. Você acha que você foi, ou é ainda hoje, mais forte fisicamente ou psicologicamente para ter feito tudo, construído tudo que você construiu aí ao longo desses Com certeza, 30 e poucos anos? psicologicamente. Psicologicamente. Com certeza. Na real, assim, na comparação com as outras nadadoras, eu era bem mirradinha, né? Era pequena, meio Você tinha uma outra magra. tem uma outra constituição, né? Não tinha tanta força, massa muscular. Pelo contrário, né? Era mais na técnica e cabeça do que força mesmo, força física, sabe? Eu tinha até muita dificuldade de ganhar força. Então, os meus treinos, assim, nos últimos 10 anos ali de carreira, eram treinos tentando ganhar massa muscular, que eu não ganhava. Até porque também, né, muito treino de água acaba queimando massa magra também. Então, era aquela luta para comer muito bem e conseguir ganhar um pouco de massa. Porque eu não tinha massa muscular, eu não tinha força. Então, às vezes, correnteza, mar muito agitado, eu tinha mais dificuldade do que as outras. E nas águas abertas tem o contato físico, né, que também na hora da força eu sempre estava em desvantagem, mas a minha grande vantagem era o mental. Você falou de contato físico. Alguém já te mandou um vídeo que era uma propaganda lá dos anos 90 de uma barra de cereal americana, que é a largada de um triatlon? Ela era uma marca que começou investindo no triatlon. Eu vou te mandar depois, você vai dar gargalhada. Legal. Alguém mandou isso em algum momento e Esse enfim, eu nunca vi. Você vai gostar da brincadeira que eles fizeram, como é que era o treino para você simular a largada de um triatlo. Quem sabe o Ricardo gosta, vocês fazem isso. Um box. deve ser. É tipo um corredor polonês. As pessoas saem nadando e tem um monte de gente fora da piscina que fica dando macarronada com espaguete. Assim. Com um taco de beisebol, né? Porque é nos Estados Unidos. Fala um pouco, né, do teu instituto, né, do que você está fazendo na Vega, né? Você começou fazendo a sua travessia independente, acho que junto com o Igor. Com Igor de Souza, e de repente em algum momento você se associou para crescer e tal, transformando um negócio maior, você se associou com o Marcos e foi para Vega. Né? A Vega hoje está organizando grandes eventos aqui. E você foi trabalhar lá, né? Que legal isso também, né? Porque você continua envolvida com esporte, isso acho que é bacana, né? Se você tem essa vontade. Então fala um pouco desse teu trabalho, fala do instituto, fala da travessia. A travessia eu comecei fazendo sozinha, né? Foi aquilo, né? Na força de vontade mesmo de fazer acontecer. E aí, na primeira edição, eu fiz um workshop, então a gente fazia um curso para treinadores um dia antes, e no dia seguinte a gente fazia a travessia que era aberta ao público.
E na primeira travessia, o mar, foi no Guarujá, o mar estava revolto. Ah, eu lembro. A gente teve que cancelar a prova. Isso é outra questão, né, de organizar evento no mar, né? Não, foi super frustrante, mas quem estava ali olhava o mar e falava assim, não tem condições. Bom, você já começou do jeito pior. Isso, né? Daqui, pior que isso pior não que tem. isso não existe. Mas, infelizmente. E aí, isso foi sozinha. E aí, assim, nessa primeira prova, eu carregava caixa, eu falava no rádio, eu fazia tudo. E tinha que receber as pessoas, né? Era difícil para mim, sabe? Receber as pessoas, dar atenção para elas, que elas queriam ali o contato comigo. E eu tendo que organizar todo o resto, toda a logística de um evento. Aí, em 2019, eu decidi contratar um serviço, eu contratei um serviço, eles fizeram a prova, aconteceu com 600, 700 pessoas. Mas mesmo assim, eu ainda tinha que tomar conta de toda a logística da prova. E aí, final de 2017, eu conheci o Marcão através de um advogado em comum, nosso lá da Ambiel, e que apresentou a gente foi conversando, ele estava abrindo a Vega ainda. Isso mesmo. E aí ele falou assim, cara, você não tem que carregar caixa, você não tem que ficar no rádio, né, vendo a logística, você tem que estar lá para receber os atletas e conversar com as pessoas, que é isso que elas querem. Desde que a gente faz. E aí, começou a nossa parceria aí, né, no final de 2019, só que aí 2020 veio pandemia. A gente ficou um ano ali fazendo provas virtuais, que foi bem legal também. Né, dar a oportunidade às pessoas que estavam ali trancafiadas, né, conseguirem fazer uma atividade. Aí, em 2021, a gente fez a primeira travessia juntos, né, presencialmente, ainda ali no final da pandemia, foi no final de 2021. E aí, a partir de 2022, com 2 provas. E aí, no meio da pandemia, eu comecei a investir mais em redes sociais, né? Fazer um pouco mais de vídeo e tudo mais. E o Marcão falou assim, Poli, a Vega já tinha algumas provas, né? Ali estava com o Super League, que hoje é o Super Tri. Tinha a Ultra BM, tinha a Travessia Poliana e tinha a Tricolor Run. Ele falou assim, você sabe super bem redes sociais, super eu achei ativa. que você tá tão desenvolta aí, cara. Aí ele falou assim, por que você não vem trabalhar pra mim? E eu morava em Curitiba. Eu falei assim, mas eu moro em Curitiba, né? Porque o Ricardo tava dando treino lá. Tava dando treino lá. E aí ele falou assim, cara, não tem problema, 100% home, porque a gente também tá no meio de uma pandemia, a gente só precisa, né, que você venha trabalhar no marketing. E aí eu falei assim, pô, legal, vou. E aí comecei a trabalhar com isso, e eu falei assim, pode ser uma área legal. Aí eu fiz faculdade de marketing. Porque você é formada em letras, né? Formada em letras. Inglês, né? Alguma coisa da língua inglesa, alguma coisa assim. Isso. E aí fiz marketing e nisso eu também estava fazendo já educação física. Então estava fazendo 2 faculdades junto. Só que marketing é mais rápido, né? Me formei rápido e em alguns meses eu engravidei do Luca. E aí a gente voltou para São Paulo, acabou a pandemia e tal, e eu continuei trabalhando na Vega. Parei ali, né, nos primeiros 6 meses para ter o Luke e tal. E aí voltei como coordenadora de marketing, fazendo redes sociais das provas e fazendo um pouco de tudo. E aí no meio do ano passado, esse ano, no meio desse ano... você foi promovida para Fui promovida para Head Institucional, e aí estamos lá, firme e forte, já tem aqui 5 anos, talvez, né? 2020. E quais são os desafios aí desse trabalho? Porque você não trabalha só para a sua travessia, você trabalha para a Vega. Hoje o meu trabalho é mais olhando a Vega como instituição mesmo, né? Como empresa. Então, a parte de comunicação, redes sociais, né? O quanto que a Vega está sendo falada nas mídias, né, jornais, revistas. Então é um pouco de tudo ali, mas principalmente na área de comunicação e marketing. E está sendo muito legal porque a Vega está crescendo muito. Pois é, né? então, cara. Já é o 2º ano que a Vega está organizando a São Silvestre, né, que é a maior prova de corrida de rua. E que é uma bronca, né? Porque aí é um nível de exposição, um nível de popularidade, um nível de crítica gigantesco. Sempre, né? Mas
é a corrida mais tradicional do Brasil e da América Latina. Então, é uma baita de uma oportunidade, né, de crescimento e de trabalho mesmo, né? E de ver as coisas acontecendo. Porque é legal estar no escritório, porque a gente vê todas as áreas acontecendo, né? Porque a Vega está ali 100% da prova, né? Seja na operação ali de produção mesmo, de quantas grades vão entrar ali na Paulista, quanto, né, em toda a comunicação da prova, quais a coletiva de imprensa, o que a gente vai falar, como que a gente vai divulgar, qual que vai ser o kit. Então a gente consegue ter toda essa visão, né, de todas as provas, né? E a Vega esse ano teve, se eu não me engano, 20 e tantos eventos, e para o ano que vem a ideia é dobrar esse número de eventos. Então, é uma empresa que está crescendo muito, né, e não só em organização de eventos esportivos, né, mas a gente também tem uma parte de live marketing, né, uma agência Isso, é uma agência de service, marketing esportivo que faz, né, faz não só um o evento pouquinho de participativo. Então, e ter a travessia Poliana Okimoto lá também é uma grande honra e uma experiência muito bacana, porque a gente traz, né, essa visão da corrida de rua e de outras provas para a travessia. Então, acho que está sendo o nosso diferencial ter mais experiências dentro da prova que extrapolem um pouco da água, sabe? E eu acho que isso que tem feito a TPO crescer tanto e se diferenciar vendo as outras provas de águas abertas. Que cresceu um absurdo, né? O cenário de travessias de águas abertas, no Brasil, assim, cara, é brincadeira como muito. Tem provas, né? E aí, né, obviamente que vocês têm uma vantagem, existem diversas outras provas super famosas e tal, mas assim, não tem nenhuma que pode se chamar Poliana Okimoto, né? Então, assim, esse é o grande diferencial, né, que vocês têm com esse produto na mão, né? Corrida da Barbie, não é? Eu recebo todos os e-mails lá, acho que o Marcos me colocou no mailing. Corrida da Barbie, essa corrida tricolor, eu já vi. A Flamengo, corrida Florun, né? São Silvestre, tem a Ayrton Senna, que também é uma corrida muito bacana. Exato, e que também leva o nome de um grande ídolo. Então, né? Ninguém pode ter uma corrida dessa. Pode até fazer no mesmo lugar, mas não é com essa marca, com essa... Né, que isso, no ponto de vista do marketing, é super importante. A São Silvestre também pode ser uma história legal para você experimentar um dia, né? Não sei se dá. Eu vou correr esse ano. Ah, vai correr esse ano? Vou. Que legal, cara. Vou, meu primeiro 15K. Olha lá, é uma corrida tão simbólica, né? Assim, é uma corrida tão festiva, né? Porque você vai ver, cara, assim, é o tempo inteiro festa. O tempo inteiro você corre entretido com os espectadores. Não tem como você não notar algumas peculiaridades, tanto das pessoas que estão correndo fantasiadas, correndo de costas, correndo de bananeira, correndo de fantasia, aos espectadores que estão ali, né, que torcendo. Que legal, cara, bacana. Eu fui um ano torcer pela minha mãe, né? Ela já correu a São Silvestre. Cara, que legal, né, meu? E aí, agora vou correr. Teus irmãos correm, fazem algum esporte, assim, pela saúde? Sim, meu irmão mais velho tá indo para a segunda maratona. Ele é médico, não é isso? Ele é médico, os dois são médicos. É legal. O André tá fazendo a segunda maratona dele. O ano passado ele fez Nova York, agora ele tá indo para Valência. Ah, agora, que legal, cara. E o meu irmão mais novo também tá indo pro mundo do triatlon. Ele já corre, né? Faz meias e tal, mas triatlon ele ainda nunca fez. Aí na TPO ele vai fazer o aquatlon. Pro ano que vem a gente tentar fazer alguns. Você sabe que você fala desse aquatlon, né? Você divulga esse aquatlon na sua travessia na TPO, né? TPO, para quem não percebeu, travessia Poliana Okimoto. Cara, é uma porta de entrada tão legal, cara. É uma porta de entrada tão bacana pro triatlon, cara. Porque eu até acho, preciso até sugerir aqui pro presidente da Federação Paulista, da Confederação Brasileira de Triatlon, que, cara, as travessias populares do jeito que estão, a Confederação Brasileira tinha que fazer uma parceria com os organizadores das travessias para fazer algum tipo de divulgação, sabe? Montar alguma coisa lá para mostrar para as pessoas que fazem a travessia que dá para fazer triatlon. E, claro, não precisa saltar da travessia para o triatlon, mas vai para o biatlon, tem o duatlon terrestre, né? Mas se você já nada, se você se propõe a nadar 500 metros na praia de Bora Bora, cara, você já está apto para fazer um triatlon olímpico praticamente com o pé nas costas.
né? E o aquatlon, ele é legal que ele faz esse trabalho de dar oportunidade para as pessoas nadarem no mar e sair, fazer uma transição e ir para outra modalidade. Exato. Que é legal pra caramba, assim. E Você é faz a muito primeira vez, é gostoso. super difícil, assim, esquisito, né? Não, e é uma prova gostosa, porque você corre ali na areia ali Que aquela praia é areia dura, né? Areia Exato. batida, mas é delícia correr ali. Eu nunca tinha feito nem assim, eu nado a prova do 500 metros sempre como acompanhante de algum atleta, né? A gente faz até uma espécie de concurso ali para as pessoas mandarem as histórias e tal. A gente escolhe uma história legal e eu nadador nado anjo, junto. né? Só que eu nunca tinha participado mesmo assim de uma prova para ir competir, né? E aí, o ano passado, quando eu estava começando no triatlo, eu falei assim, eu vou fazer o aquatlon para ver como que é. Cara, que delícia de prova, que delícia. Aí nadei 1.000 metros, né, de natação e 5 quilômetros de corrida. Cara, amei a experiência, amei, assim... Claro, sou suspeito porque eu sou a dona do evento, mas, gente, quem estiver fazendo aí, querendo fazer a transição aí pro triatlon, façam um aquatlon primeiro e, de preferência, façam aqui na Travessia Poliana Kimoto, que eu tenho certeza que a organização vai ser boa. Não, e não tem tantas opções, né? Assim, é uma coisa que eu acho que falta. Já houve, tinha aquatlon em academias aqui na Companhia Atlética, no Projeto Aqua, que foi uma academia que... não sei se você se recorda, Sim. Que era aqui na Faria Lima, que era uma maneira de motivar os alunos e cara, corria-se na rua, né? Fechava-se a rua, era muito mais fácil, né? Na década de 90 e as pessoas ficavam correndo. A gente corria no shopping Morumbi, ficava subindo e descendo ali, quer dizer, é um passo muito legal para trazer as pessoas para o triatlon, e não só por isso. Se a pessoa quiser continuar só no aquatlon, é uma maneira super legal de você fazer duas modalidades e se divertir, né, com um custo baixo e diversão garantida, né? Não, é muito gostoso. E outra, né, eu vi o Galvão falando em alguma entrevista sobre os cuidados que eles têm que ter na natação, né, pro 70.3 e pro Ironman. Para quem não sabe nadar com essa fluidez, não precisa ser nadador olímpico, cara, a natação é uma bronca. É uma bronca. E é uma bronca pro organizador, né? Porque no mar, né? A pessoa afunda, você nunca mais vê. Você vai saber que ela afundou depois que passar ali na cronometragem. Mas o aquatlon, ele é bom até por isso, né? Para te fazer treinar mais natação. Para não entrar numa prova dessa zerado. Exato. Né? Os próprios treinadores tinham que ter essa função de estimular. Olha, vai lá para a TPO, faz o aquatlon para você se familiarizando. Exato. Né? Ou faz só os 500 metros, mas para você se familiarizando. Não dá para entrar assim. Porque o Ironman cresceu muito, né? Você está acompanhando. Sim. Mas, de novo, o nosso país não é um país que as pessoas têm o hábito de nadar. Não tem piscina pública, né? Para você ter piscina, você precisa pagar uma academia, precisa ser sócio de um clube, né? E aí nadar na piscina, legal. Mas vai nadar na Estrada Velha, vai nadar numa água pesada, vai nadar no mar. Como é que está o mar? Então, assim, eu acho que essa é uma barreira enorme que o triatlon tem, e eu acho que com essa cena das travessias, das provas de águas abertas, cara, tem aí um mar de oportunidades, né? E o aquatlon pode ser um incentivo, né? Porque às vezes a pessoa fala, não vou lá só para nadar. Mas, ou uma pessoa do casal, a família, um irmão, um pai vai fazer você faz os dois, quer dizer, né? Você tem evento para a família inteira, né? E agora a gente tem prova kids, né? Então é para a família inteira mesmo. Olha lá, que legal! Aí até as crianças também podem se divertir. A partir de que idade, Pauli? A partir de 4. Olha lá, o Luca vai? O Luca vai. Uau, que top. Nada quanto? 25 metros? Nada 50 quanto? metros, 4 anos. De 4 a 6 é 50 metros, e de 7 a 12, 100 metros. E aí a galera que nada mais, né? Que tem alguns atletas que já nadam, né? Treinando, em treinos e tal. Aí podem nadar o 500 metros. Uhum. Cara, que legal. Você que ensinou o Luca a andar de bicicleta, né? Por sinal, eu vi no seu Instagram, né? Foi, legal, foi muito bonitinho. Ele já é um triatleta. Porque a criança tem essa facilidade, né, cara? Por isso que é legal estimular nessa idade. Porque aí você vai colocando com menos dor, né? Com menos dificuldade, né? O Luca, ele mostra, né, desde muito bebezinho, que ele tem essa facilidade para o esporte.
E quando ele já andava naquela bicicleta de equilíbrio, né? Então, aí, uns 2 e pouquinho ali, eu falei assim, cara, ele já abria as perninhas, sabe? E só Solta ficava um pouquinho e vai equilibrado. Aí eu falei assim, ele só precisa pegar o jeito da manopla ali, da bike, mas depois ele vai aprender. Aí a gente foi no parque, em 10 minutos ele tava andando. Eita, maravilha, nada como ser criança. Para terminar aqui, se você voltasse né, uma pílula mágica aqui, eu ia te dar junto dessa lata de energético, uma pílula mágica, e você voltasse agora a ter 30 anos e no auge da tua carreira, se você fosse nadar uma prova de maratona aquática hoje, do nível mundial, mudou a maneira, pelo que você acompanha, de se abordar, de competir? Mudou alguma coisa? Ou você voltaria com chance de ganhar? Ou você teria que estar se ambientando de novo num novo cenário? Eu acho que mudou um pouco a forma da estratégia das atletas. Mudou um pouco, mas eu acho que eu me daria até melhor, talvez. Porque eu tinha grande dificuldade de nadar em ritmo lento, por incrível que pareça. Quando o ritmo da prova era muito lento, eu ficava muito mole, me dava sono, ficava com aquela moleza assim, de pressão meio baixa. E 2 horas de prova, né? Então, às vezes a gente nadava ali 1h30 em ritmo um pouco mais lento e para deixar para a última volta, para os últimos 2 quilômetros, começar a fazer força. E isso me incomodava um pouco. Então, tinha algumas provas que eu puxava mais e ficava o tempo todo na liderança, o que é ruim também, porque perde muita energia, enquanto as outras estão só economizando. E hoje, a estratégia de prova mudou um pouco. Então, as meninas não estão mais ali naquele ritmo muito confortável. Elas já saem um pouco mais forte. E eu acho que o ritmo, talvez, para mim, fosse um pouco melhor. Porque aí eu não ia sentir essa moleza no meio da prova ali, de ritmo muito lento, sabe? Uhum. Eu sei que não dá para comparar, porque as situações mudam. Mas, em geral, os tempos das travessias aí, das provas, estão melhorando de uma maneira geral, assim? Dá para dizer isso? Não Ou é dá muito vago? muito pra gente Não. saber, porque cada prova é num mar diferente, né? Tem, por exemplo, em Paris, eram voltas, né? Mas a ida estava completamente contra a correnteza e a volta super a favor. Então, depende muito do lugar, e depende muito do mar no dia. Então, os tempos não interferem tanto, sabe? Que vai saber mesmo é na hora do toque, né? Quem é que tá ali nadando e o ritmo que cada uma tá nadando. Porque se for ver o tempo total da prova, tem provas que dá 1h50 e pouco e outras provas 2h10. Nossa, bastante. É bastante diferença. O Ricardo, você disse em algum momento que o Ricardo meio que te salvou ali quando ele resolveu, né? Ele decidiu ali falar como seu treinador, te acompanhando no barco na maratona de Londres, te tirar da água, né? E que você estava inconsciente e tudo mais. E depois que você recobrou a consciência, você nem sabia onde que você estava. Eu preciso nadar, como é que eu tô aqui, né? Você já salvou a vida dele em algum momento? Já retribuiu esse favor? Nossa, como será? Olha... Metaforicamente, é claro, né? Cara, eu acho que eu salvei a vida dele no momento que eu apareci. Boa, Poliana. O pequeno Ricardo estaria perdido se não fosse a Poliana. Exatamente. O rumo da vida dele mudou completamente. Ele não dá treino mais de alto rendimento? Não. Ele saiu completamente do alto rendimento e agora a gente só Uma questão de escolha ou de oportunidade? Um pouco dos dois? Eu acho que foi muito mais escolha. Porque, primeiro que ele também estava cansado do mundo profissional, porque não é um mundo fácil de lidar, né? São várias nuances e pessoas que a gente tem que lidar que às vezes a gente não gostaria e às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente também não gostaria. Então, o mundo ali do profissional, ele já não estava muito feliz. E como Águas Abertas, no Brasil, a gente não tem um clube que invista em águas abertas. Infelizmente, a gente vai lidando com atletas que aparecem. Que surgem. É meio como se fosse uma transição. Bom, você já fez tudo que você tinha na piscina, agora tenta ir nas águas abertas. Às vezes dá para fazer os dois juntos.
para citar um Acho que a Betina clube, fez um pouco disso, não foi? fez a Betina. Eu mesma fiz, né? É. Fiquei ali entre piscina e águas abertas. Mas se for para citar um clube que realmente investe em águas abertas, é o Grêmio Náutico União, lá de Porto Alegre. E Da Vivi, né? da Vivi, né? Uhum. Do Da professor irmã Kiko. dela. Aham. Mas todos os outros não. Todos os outros são focados em piscina e se tem um talento ou outro de fundo, aí vai para as águas abertas. Aham. Mas então eu acho que por essa dificuldade de ter um lugar mais especializado em águas abertas, mas também por ele já ter vivido muito e ter conquistado também muita coisa, eu acho que ele entendeu que o mundo do profissional era um mundo mais fechado, sabe? Enquanto que Talvez com menos oportunidades, né? Para quem menos já chegou onde oportunidades, ele com chegou, né? certeza. Para quem já chegou onde ele chegou, já tem Isso. a medalha olímpica, É, né? com certeza. E também, como a gente abriu a assessoria, acho que ele foi fazendo essa transição junto, né? Porque a assessoria sempre foi voltada para o público amador. Então ele foi fazendo essa transição junto, sabe? Ele ainda deu treino no Curitibano, né? E depois foi para o Juventus, mas sempre atrelado com a assessoria. E aí quando ele acho que tem o quê? Uns 2 anos, ele decidiu, eu falei assim, não, agora eu vou focar na assessoria para fazer o nosso negócio crescer e trabalhar para a gente. Uhum. E aí foi assim que ele fez essa transição dele também. Bacana. Quem é a primeira pessoa que te vem à cabeça quando você pensa em sucesso? Quando a primeira pessoa que me vem... Um símbolo para você de sucesso. Putz, pergunta difícil, hein? Tem quantas horas para eu pensar? Eu vou fazer uma mais fácil, então. Se você saísse agora aqui, né? Devido à popularidade do Endorfina, você abrisse o teu Instagram e tivesse 8 bilhões de seguidores. Ô, louco. Que mensagem que você passaria? Qual a mensagem de luz que você passaria para 8 bilhões de seguidores da Poliana? A minha mensagem é: nunca deixe de lutar. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não olhe os obstáculos. Olhe lá para frente. Olhe para aquilo que você quer conquistar. Não deixe seus sonhos acabarem por conta de obstáculos no caminho, porque vale a pena chegar lá. Bacana. Tem planos para um irmãozinho aí para o Luca? Não. Não? Não. O Luca vai ser filho único. E já tá ótimo, né? E já tá ótimo, Exato. dá trabalho Não por é 2. pressão nem nada, né? Só me veio a cabeça aqui. Poliana, muito obrigado. Vou fazer um brinde aqui, ó. Saúde para você, para tua Saúde. família. Muitos anos de vida. Triatlon para vocês. E, cara, para mim é um orgulho, né, ter você aqui no Endorfina, mais uma medalhista olímpica, agora pela segunda vez você, e de fato eu acho que o que você representa, a imagem que você passa, cara, é uma imagem tão legal, uma imagem tão descomplicada de uma mulher normal, mas que chegou onde você chegou e com a simplicidade, com a dedicação, acho que é uma receita legal aí, se a gente puder ter essa pretensão, né? Uma receita para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo, de uma pessoa de sucesso. Obrigada. Né? Porque aonde você chegou, como você chegou brasileira, sendo pioneira em tantas conquistas aí, né? Primeira em várias coisas. Cara, é um exemplo para todas as mulheres, para todas as meninas e um recado para os homens, né? Assim, eu tenho 2 filhas meninas, então eu gosto de falar isso porque eu sou suspeito, eu sou feminista, né? Eu acho que a gente vê exemplos como você e tantas outras mulheres chegarem aonde chegarem. E claro que não é pela medalha olímpica. A medalha olímpica é só um efeito colateral de tudo que você, né? Tudo cloro que você aguentou e depois de toda a água salgada que você engoliu, para que a gente entenda que o esporte pode fazer isso pelas pessoas e não precisa ser uma medalhista olímpica, mas ele ajuda muito a gente se tornar pessoas melhores. E você é um exemplo gigantesco disso. Muito obrigado.
Tenha um bom ano. Infelizmente, a travessia já vai ter acontecido, né? Quando a gente gravar, mas tenha sucesso na sua travessia que vai acontecer agora no comecinho de dezembro. E que vocês tenham um ano de 2026 com mais realizações, mais maravilhoso ainda, com o Luca decolando. Se Deus quiser. Obrigada, Michel. Foi um prazer falar com vocês. Muito gostoso o papo. Obrigada de verdade. Espero que a galera que esteja aí assistindo a gente goste também. Tomara. Obrigado e um bom ano para vocês. Obrigada para vocês também. E é isso, dei um alô aqui para Poliana Okimoto no Instagram dela, que é Poliana Okimoto, vou colocar no post do episódio de hoje. Ou se você segue o Endorfina no Instagram, você já vai ter visto aí algumas fotos bacanas e algumas partes dessa nossa conversa de hoje. Então lá no meu Instagram, aliás, siga o Endorfina no Instagram, siga o Endorfina no YouTube, dá uma moral lá para mim, para a gente fazer essa mensagem chegar, que essas histórias e mensagens chegarem a cada vez mais pessoas. E a gente falou aqui de algumas pessoas, e a gente não falou de algumas pessoas, mas que me recordei, né, ao longo aqui da conversa. A Bettina Lorscheiter, a gente falou, já passou por aqui. A Jennifer Arnold, triatleta, já passou por aqui. A Pamela de Oliveira já passou por aqui. A Adriana do Nascimento já esteve aqui 2 vezes. Acho que 2. A própria Poliana Okimoto, se você quiser ouvir aí a história dela contada em 2018, sob a perspectiva daquele ano, né, ela tinha acabado de se aposentar, você também consegue ouvir ou assistir. Não, naquela época não tinha vídeo, né? Foi o que a gente falou aqui. A gente consegue ouvir, você consegue ouvir no YouTube também, se você quiser ouvir, mas no seu agregador de podcasts de preferência. Aí tem a Viviane Jungblut, já passou por aqui, Joaquim Cruz, Bruno Fratos. Essas pessoas nós falamos, o Robert Scheid, também medalhista olímpico, Joaquim Cruz, medalhista olímpico, Bernardinho, Naubert, medalhistas olímpicos, já passaram por aqui. Você consegue, Mirko Cevalles, treinador da Viviane Jungblut, um cara super bacana aí também, e outras pessoas da natação, do triatlon, da corrida, que você consegue ouvir e se inspirar aqui. Então, histórias muito interessantes. Muito obrigado e até o próximo episódio com mais um convidado, com mais uma convidada super legal aqui no Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.